Capítulo 831, Guilda dos Ladrões. Não precisa, eu ainda tenho assuntos para resolver. Voltarei à noite. Leilin se levantou para rejeitá-la, ignorando a expressão ressentida de Madame Tillen nas costas. Mestre, para onde estamos indo? Karen ficou ao lado de Leilin, tão bem comportada como uma empregada. Embora as conversas nem tivessem começado, ela agia como se já pertencesse a ele. O que, Giante ficaram mais distantes como um par de leais guarda-costas imperiais. Chame um pouco mais para vir conosco e recrutar os marinheiros, disse Leilin. Seja o Tigre Escarlate ou o navio Tritão, eles atualmente tinham uma grave escassez de marinheiros. Como resultado, eles precisavam recrutar um grande número de marinheiros o mais rápido possível. A enseada dos piratas sempre teria muitos desses companheiros, um deles só precisava escolher cuidadosamente deles. Chicotes e uísque. Leilin olhou para o nome da taverna, sem fala, mas ainda abriu a porta de madeira. Embora ainda fosse de manhã, a taverna estava cheia de pessoas fazendo negócios, assim como muitos bêbados de ressaca. Patrão. Nós encontramos algumas pessoas ontem à noite, e elas estão todas esperando por você. Giante sorriu, em sua maneira simples, subitamente martelando na superfície do balcão. Isso fez com que todas as canecas de cerveja se agitassem caoticamente com um som ensurdecedor. Então é você, o sujeito da noite passada. Apresse-se e feche o balcão da sua barra. Um velho bêbado de olhos turvos saiu da pequena porta atrás do bar, encarando Giante com desdém. Uma vez que ele viu Leilin, no entanto, seus olhos pareciam iluminar-se consideravelmente. Talvez ele tivesse visto as roupas bonitas que Leilin usava, e calculou que este era o benfeitor de ouro que poderia liquidar a dívida ruim. Saudações, querido cliente. O velho inclinou-se profundamente, sorrindo até que seus olhos pareciam quase desaparecer em suas rugas. Havia uma lacuna enorme em seu tratamento de Leilin e como ele tinha tratado Giante antes, mas Giante apenas murmurou algumas palavras em voz baixa, e não se atreveu a dizer qualquer outra coisa. Afinal, ele havia provado os métodos de Leilin antes. O que você gostaria? Um copo de rum. O resto de vocês é livre para escolher o seu. Leilin acenou com a mão e sentou-se ao lado do balcão, onde estão as pessoas que você encontrou. Chame-os e deixe-me dar uma olhada neles. Seus padrões não eram muito altos no momento, e os piratas comuns bastariam. A morte o ajudaria a selecionar a nata da colheita. Espere, chefe. Gigante coçou a cabeça, e correu para o fosso entre alguns sofás como um furacão, e começou a bater nos sofás com chutes e socos. Grandes maldições podiam ser ouvidas de dentro dos sofás. Depois de alguns segundos, mais de 10 piratas maltratados com rostos inchados e narizes sangrando foram expulsos por Giante. Embora estivessem feridos, esses piratas tinham um temperamento bastante animado, que estava além das expectativas de Leilin. Gigantes, essas são as pessoas com quem você lutou ontem à noite. Leilin de repente teve uma premonição. É isso mesmo, chefe. Gigante riu em sua maneira simples. Esses sujeitos são muito duros, e eles podem se defender dos meus espancamentos. Eu acho que eles se sairiam bem no esquadrão de batalha. A força talentosa do gigante já estava no nível de um guerreiro de nível 5, e ele não se sairia mal contra o rank 6 ou o rank 7 do Arrios também. Para ele dar essa avaliação, os homens devem ser bastante poderosos. Naquele momento, eles também sabiam que Leilin poderia se tornar seu empregador, e eles pareciam desconfortáveis. Com o grande sujeito parado no meio deles. Milímetros. Qual é o seu nome? Leilin olhou para o sujeito que obviamente era seu líder. Ele tinha um rosto barbado e um par de olhos meio adormecidos, que brilhavam com inteligência de tempos em tempos. Este é um sujeito com muitas histórias para contar. Leilin o julgou em seu primeiro olhar. Ronald. Meu nome é Ronald, meu senhor. Seu tom de voz era muito respeitoso e decoroso, e ele até parecia ter aprendido um pouco de nobre etiqueta. Você consegue ler? Esse tipo de distinção sutil despertou o interesse de Leilin. Eu anteriormente passei algum tempo na família dos estudiosos de Tillen aprendendo a escrever. Ronald era muito humilde e, embora eles acabassem de se conhecer, ele percebeu imediatamente que Leilin não era um jovem comum. Não só ele poderia subjugar um subordinado como o gigante, seu temperamento era diferente. Somente uma vida de abundância e um longo período de lições de etiqueta e cultura poderiam nutrir uma presença tão inspiradora e um ar de nobreza.
Nestes tempos, um homem como ele representava a esperança. Muito bom. Ronald, você está disposto a jurar lealdade a mim? Leilin sorriu, solicitando lealdade em vez de emprego. Este foi claramente o convite de um nobre, e Ronald ficou chocado com isso. Ele só ficou surpreso por um breve momento. Ronald cerrou os dentes e perguntou: eu quero perguntar ao meu senhor se você faz parte da família Louis. Se sim, então por favor me perdoe, pois seria difícil para mim concordar. Por que é que? Eles são seus inimigos? Perguntou Leilin com grande interesse. Ele imediatamente viu um traço de ódio nos olhos de Ronald. Essa mudança complexa na emoção emergiu apenas por um momento, mas não pôde ser ocultada do olhar de Leilin. Sim, Ronald apertou os dentes e levou uma aposta. Afinal, se Leilin era um jovem mestre da família Louis, então esta situação não terminaria bem para ele. Neste momento, a atmosfera tornou-se bastante delicada. Os 10 piratas ao lado de Ronald encararam Leilin e seus homens, como se estivessem prontos para entrar em ação se a resposta fosse desfavorável. O chefe deste lugar há muito tempo se escondeu embaixo do balcão e foi obviamente experimentado com essas situações anormais. Apenas quando a atmosfera ficou tão tensa que o tempo quase parou, Leilin de repente riu. Sua risada ondulante interrompeu a atmosfera pesada, exatamente como uma pedra sendo jogada em águas paradas. Eu não sou um dos amigos do Marquês Louis. Pelo contrário, minha família tem rancor contra ele. Leilin falou devagar, afinal, mesmo que o Marquês precisasse de homens, seria impossível para ele vir e recrutar aqui na enseada dos piratas, não é? Então, este Ronald está disposto a aceitar seu emprego, meu senhor. Ele habilmente respondeu à pergunta anterior de Leilin, e claramente não colocou nenhum coração em sua resposta. No entanto, isso era normal. Leilin não estava com morte cerebral suficiente para pensar que uma vez que ele exalava sua aura opressora como um herói, os subordinados viriam correndo para adorá-lo. Talvez só depois de ele ter liderado Ronald para começar a agir contra o Marquês Louis, ele seria capaz de obter a verdadeira lealdade dele. Só depois de ter destruído o Marquês Louis, Ronald estaria disposto a morrer por ele. No entanto, ter esse tipo de efeito no começo já é bom. Muito bem, a partir de agora você será um marinheiro no navio Tigre Escarlate. Ronald, você é meu segundo oficial. Como havia muitas vagas disponíveis agora, ele precisava preencher as lacunas rapidamente. Esse sujeito, bem-vindo à família. Chefe, trago rum. O gigante deu um tapa nas costas de Ronald, fazendo-o tropeçar. Sem problema. O chefe que antes se escondia debaixo do balcão imediatamente estendeu a mão, uma expressão astuta em seu rosto. Só. Você não deveria limpar o seu guia antes de continuar a beber? Já que você já foi contratado por alguém, isso não significa que você terá dinheiro em breve. Pobre velho Fad não pode ficar mais à tona. Depois que ele terminou, ele piscou para Leilin várias vezes e espremeu algumas gotas de lágrimas de crocodilo. Depois que ele ouviu isso, Ronald e os outros inclinaram a cabeça e seus rostos coraram de vergonha. Parece que todas essas pessoas não tiveram o suficiente para pagar a conta foram trancadas aqui ontem à noite. Leilin riu de má vontade. Conte-me. Quanto dinheiro eles devem a você? Depois de sair do bar, o grupo de homens atrás das costas de Leilin ainda parecia bastante envergonhado. Eu dei a você os critérios dos homens que eu gostaria de recrutar, então agora cabe a você recrutar pessoas. Preciso de 100 homens. Leilin disse a Uck, depois de terem andado por um tempo. Não se preocupe, meu senhor. Como guarda da família Faulen, a lealdade de Uck para com Leilin era muito forte. Vai cuide do seu negócio. Não há necessidade de me seguir. Leilin agitou sua mão para dispensar os outros atrás dele. Mestre. Karen seguiu Leilin com uma expressão preocupada no rosto. Não se preocupe, uma vez que eu faça uma promessa, não há como não ser cumprida a traço, disse Leilin em uma voz gentil, mas Karen estremeceu involuntariamente. Tudo bem. Por favor tenha cuidado, Pirate Cove é extremamente caótico, eu sei, assentiu Leilin, desaparecendo em um beco ao lado da rua. A enseada dos piratas tinha um complexo labirinto de becos, e cada um podia permitir que apenas uma pessoa passasse. Estava obviamente lotado e caótico e o chão estava cheio de coisas sujas e imundas, fazendo com que ficasse absolutamente horrível. No entanto, o olhar de Leilin estava fixo em um símbolo único em um canto do beco.
Era um símbolo de dois punhais cruzados, que apontavam fracamente para uma determinada direção. A Guilda dos Ladrões. Leilin sorriu e imediatamente caminhou na direção que os punhais apontavam. No mundo dos deuses, mais e mais pessoas foram capazes de avançar para uma profissão. No entanto, o que atraiu mais atenção e durou mais tempo foram as três guildas: a Guilda dos Ladrões, a Guilda dos Guerreiros e a Guilda dos Magos. Essas três guildas frequentemente emitiam missões, o que traria grandes benefícios para os grupos de aventureiros. No mundo dos deuses, o número de santuários e se as três maiores guildas estavam hospedadas lá, era um importante indicador da prosperidade de uma cidade. A Enseada dos Piratas, naturalmente, não abrigava a Guilda dos Magos, mas Leilin tinha visto a Guilda dos Guerreiros, já que seu símbolo era muito marcante. A Guilda dos Ladrões era uma organização enorme que estava secretamente escondida no escuro e suas missões tendiam ao sigilo. A maioria deles eram pedidos de assassinatos ou roubo. No entanto, foi essa rede escura que parecia permear todo o continente, e havia rumores de que eles tinham as bênçãos de muitos deuses. Sim, as três grandes guildas tiveram o apoio de mais de um deus. Capítulo 832, Subterrâneo. Enquanto caminhava na direção apontada pelos punhais, o entorno tornou-se cada vez mais distante. A vivacidade da Enseada dos Piratas foi gradualmente deixada para trás, e Leilin começou a sentir uma sensação penetrante de aridez e desolação. Esse sentimento ficou ainda mais óbvio depois que ele desceu um lance de escadas de pedra. Os sentidos aterrorizantes dos magos permitiram que ele notasse que havia três pares de olhos espiando nas sombras. Realmente, parece que estou indo para o inferno. Leilin riu. O sol estava coberto por vastas nuvens escuras, projetando sombras tremendas. Ele pressionou a palma da mão sobre uma rocha cinza coberta de musgo, e uma lacuna apareceu imediatamente em uma parede próxima. Ele não hesitou quando rapidamente se abaixou na fenda, sentindo simultaneamente muitos olhares atônitos dirigidos a ele. Havia um caminho muito curto atrás do muro, e no final havia uma porta de madeira com um anel de ferro. Tump. Tump. Leilin usou o anel para bater alto na porta e soltou um som distante. A porta se abriu ligeiramente, revelando o rosto de um velho segurando uma lamparina a óleo. Ele praticamente não tinha mais músculos faciais, parecendo um cadáver ressequido sob a luz bruxuleante da lâmpada. Seus dois olhos pareciam atordoados, os globos oculares completamente imóveis. A noite é sempre solitária, o velho homem disse com uma voz rouca, como se ele não tivesse falado por um longo tempo. Para aqueles que estão buscando brilho e esperança. Leilin sorriu levemente, um punhal voando em sua mão e começando a dançar no ar tão elaboradamente quanto uma borboleta. O velho deu a Leilin um olhar penetrante e abriu a porta de madeira. Entre, irmão do subterrâneo. Com a luz de sua lamparina a óleo, Leilin podia ver uma passagem profunda e escura que parecia percorrer todo o caminho até o centro da terra. Um som distante aumentou em volume enquanto ele fazia o seu caminho através dele, até que se transformou no que parecia ser um mercado cheio de vida. Pac! Dois enormes portões se abriram, revelando um mundo subterrâneo ainda mais expansivo. O que entrou em sua mira foi um corredor formado a partir de uma caverna profunda, com buracos no chão e riachos subterrâneos arrastando-se para vários outros. Pessoas de todas as esferas da vida povoaram esta área, cobrindo mais estranhamente seus rostos com mortalhas. Apenas pares de olhos vigilantes foram revelados. Ao longe, havia algumas construções de madeira e uma grande placa de anúncios à frente. Abaixo havia muitas pessoas mascaradas gesticulando. Enquanto eles tentavam diminuir o volume, os sons de discussão de toda a multidão se juntaram para formar um burburinho. Bem-vindo à Guilda dos Ladrões. É a primeira vez, garoto. Uma pessoa esbelta e alta como um bastão de bambu se aproximou, tentando ao máximo criar um sorriso duro. Precisa de um guia. Eu. Não. Leilin rejeitou resolutamente. Este era o mundo sombrio da Enseada dos Piratas. Como poderia haver boas pessoas aqui? Mesmo que alguém olhasse para contratar pessoas, apenas mostrar a menor das fraquezas faria com que essas pessoas atacassem você como lobos selvagens, dividindo tudo entre si depois de matá-lo. Senhor. Eu. Scrão. Leilin olhou para ele, e a aura assassina nascida da matança indiscriminada forçou o homem a vários passos para trás. Ter matado pessoas não significava nada. Todos aqui tinham o sangue de pelo menos uma ou duas pessoas em suas próprias mãos,
Mas a própria aura assassina de Lei Lin era muito mais poderosa do que isso. Era de alguém que realmente se aperfeiçoou em um campo de batalha sangrento, não alguém com quem brincar. Uma parte importante de ser um ladrão era conhecer-se bem. A esbelta vara de bambu de um homem riu sem jeito e desapareceu na escuridão. Ele tinha a sensação de que, se continuasse aqui, o que aconteceria a seguir seria algo de que ele se arrependeria. É essa escuridão. Sentindo o sangue e a violência pairando no ar, bem como a intenção maliciosa pura, Lei Lin revelou um olhar nostálgico. Ele era originalmente um mago sombrio depois de tudo. Ele passou os olhos pelos arredores casualmente e começou a dirigir-se para a grande placa de anúncios. A coisa parecia ficar maior quanto mais perto ele chegava, até que era do tamanho de uma pequena colina. Numerosas palavras encantadas cintilaram nela. Apenas manter esse efeito exigiria pelo menos dezenas de moedas de ouro todos os dias. A extravagância fez com que Lei Lin a sentisse para si mesmo. Missão: rastrear o paradeiro de um lote de pano de seda. Missão: investigar razão e acontecimentos para a queda da ilha metade Merfolk. Missão: assassinar a esposa do Visconde Lorraine. Informação de venda: a recente rota de navegação dos navios de carga da Câmara de Comércio de Angel. Vendendo receita para o veneno. Lágrimas de Molin. As partes interessadas devem comparecer a uma reunião cara a cara. Todos os tipos de informações e notícias piscaram no quadro de anúncios. As missões de investigação e assassinato fizeram com que Lei Lin soltasse um som involuntário de surpresa. Eu não esperava que a notícia de Alfmer Folksland viajasse para cá tão rapidamente. Missões para o assassinato da nobreza apareceram aqui em público. A única impressão que Lei Lin teve foi que enquanto o dinheiro estivesse envolvido, esses assassinos poderiam fazer qualquer coisa. Ele olhou fixamente para a placa enquanto Shipai varria rapidamente tudo, reunindo as informações de todas essas missões em um único sistema. Embora fossem apenas os nomes da missão, Lei Lin passou a entender melhor os mares exteriores. Crimes e caos. Eu gosto. Embora ele só visse um canto desse mundo escuro, Lei Lin sabia que as coisas definitivamente não eram todas tranquilas na região. Muitos poderes rebeldes permanecem nas sombras, preparando-se para dar um golpe fatal ao Marquês Louis a qualquer momento. Isso destruiria completamente o domínio de mercado que o arquipélago do Báltico desfrutava, permitindo-lhes saquear as riquezas e os recursos de lá. Uma vez que o Shipai mostrou um aviso de que havia registrado todas as informações, Lei Lin foi direto para a casa de madeira na parte de trás. Muitas estradas imediatamente apareceram como uma densa teia de aranha. Alguns companheiros com auras perigosas ocasionalmente apareciam nos sentidos de Lei Lin, mas havia apenas uma imagem muito confusa deles ali. Este sentimento é uma camada protetora devido a alguma força divina. Além disso, parece ser de um deus que conheço bem. Lei Lin deu uma risadinha e entrou. Pila. O vazio se rasgou naquele momento, e um brilho de aço foi apontado diretamente para o pescoço de Lei Lin como a língua de uma cobra venenosa. A classificação desse assassino parecia ser bastante alta, e ele quase escapara dos sentidos de Lei Lin. Foi apenas no momento do ataque da outra parte, naquele instante em que sua intenção assassina surgiu, que Lei Lin os localizou. Mago. Armadura. Barreira frágil. 2 camadas de feitiços de proteção apareceram imediatamente com um pensamento. Mas, ao mesmo tempo, ele viu um olhar gelado nos olhos do assassino. Os raios de luz de um feitiço divino brilhavam. Dissipar magia. Sob a luz brilhante, os feitiços de proteção de Lei Lin desmoronaram instantaneamente, revelando seu olhar espantado. A adaga na mão do assassino bateu impiedosamente em seu pescoço, e ele evidentemente não parava até que tudo terminasse. A maioria dos magos precisaria de um período de tempo para recuperar seus sentidos e entrar em contato com o Yave depois de ser atingido por Dispel Magic. Este pequeno momento seria suficiente para o assassino esculpir Lei Lin em vários pedaços. Afinal, um mago que perdeu toda a habilidade de conjurar magias era apenas um humano comum, Bip. Anfitrião afetado por magia divina, sofrendo uma perda temporária de habilidade para sentir os níveis 2 e 3 da teia. Contagem regressiva, 5 segundos. O aviso do iShip chegou naquele instante, mas por incrível que pareça, não houve menção ao nível 0 e 1 EAV. Lei Lin podia sentir que sua capacidade de usar isso ainda existia. Entendo. Então, depois de concluir a análise do EAV, sou imune a habilidades de isolamento.
Lei Lin agora podia conjurar magias de rank 0 e 1 em um instante, afogando esse assassino. No entanto, ele imediatamente deu essa ideia. Uma habilidade que era muito inesperada daria origem a suspeitas, o que não era benéfico para ele no momento. Como ele pode selar as habilidades mágicas que eu tenho, então? Um pergaminho mágico apareceu instantaneamente em suas mãos, emitindo uma luz aterrorizante. Um feitiço rank 4. O assassino produziu um grito agudo. Enquanto isso, ele podia sentir sua adaga perfurando o que parecia ser o granito mais sólido, incapaz de penetrá-lo mesmo por uma polegada. Rank 4 Magic, Stone Skin. Você é um verme desprezível, você até me fez usar um pergaminho tão precioso. Lei Lin fingiu fúria ao ser completamente coberto por uma camada de pele de pedra, como se agora estivesse usando uma armadura de pedra. Essa era a Stone Skin, uma magia de rank 4. Seu poder defensivo foi excelente, mesmo entre outras magias do gênero. Este pergaminho era algo que Ernest havia dado a Lei Lin enquanto ele ainda estava na mansão por precaução. Ele não tinha usado isso nos tempos anteriores de perigo, mas ele tinha feito isso agora. Este foi um pergaminho mágico rank 4. Mesmo que seu valor não fosse suficiente para ser igual ao de uma cidade, era muito precioso, e a fúria no rosto de Lei Lin era compreensível. Você não deveria ter vindo aqui. A voz do assassino estava rouca enquanto ele recuava apressadamente, tentando sair agora. A expressão de Lei Lin estava cheia de fúria quando ele balançou o punho. Tudo. A ponta da adaga foi quebrada pelo punho de pedra, mas não parou por aí. Ele bateu no corpo do assassino com grande poder. Crack. Uma camada de sua defesa foi destruída, e o corpo do assassino foi enviado, voando para trás, a marca de um punho claro em seu peito. Nunca alguém foi capaz de me tratar assim. Eu vou matar você. O assassino baixou a máscara, revelando um rosto rabugento, com sangue escorrendo do canto da boca. Vamos ver quem morre primeiro. Lei Lin se aproximou mais, uma aura assassina aparente em seu rosto. Estimado hóspede, por favor, perdoe-o. Em algum momento, uma figura completamente vestida com um manto negro veio para o centro, um traço de força divina voando para o corpo do assassino. Sob a luz, as feridas do assassino se curaram a um ritmo surpreendente. Curar feridas graves. Um feitiço divino de nível 3. Os olhos de Lei Lin se estreitaram ao ver o emblema no peito da outra parte. Capítulo 833. Conferência. Um padre de Sirig. Lei Lin recuou. Já que isso é o que o deus do assassinato quer, então vou esquecer. Ele não tinha planos de matar pessoas aqui, afinal, ele estava em seu território. Senhor padre, por favor, deixe-me. Neste momento, o assassino no chão começou a rastejar, olhos cheios de ódio por Lei Lin. Chega, recue. A voz gritou para o assassino sem favoritismo, fazendo-o congelar. Você acabou de esperar. O assassino olhou para Lei Lin, passando um dedo pelo pescoço antes de desaparecer no ar. Little Clee era muito imprudente e impulsiva. Estimado convidado, por favor, venha comigo. O padre educadamente fez um gesto para que Lei Lin seguisse em frente. Lei Lin esfregou o nariz e caminhou com ele. Lei Lin saiu um bom tempo depois, tendo adquirido o que precisava. Este padre então virou a que é, ali no mundo subterrâneo, e finalmente deixou a guilda dos ladrões e chegou em uma sala secreta. As chamas ao redor deles cintilavam sinistramente. No centro do lugar havia um santuário para o deus do assassinato. Na frente da figura havia um homem velho com rugas por todo o rosto, rezando enquanto a poderosa força divina saía de seu corpo. Senhor Bispo. O padre diante se curvou, respeitosamente. Essa pessoa já foi embora. O velho bispo abriu seus olhos nebulosos. Eles de alguma forma tinham um brilho que podia ver através das intenções de alguém. Sim, ele já foi embora. Ele comprou muitas informações sobre o Marquês Louis. O padre não se atreveu a esconder nada e declarou todas as atividades de Lei Lin. Eu vi. Ele será a fonte do caos no futuro. Seus muitos assassinatos e o caos que ele traz definitivamente trarão alegria ao nosso mestre. O bispo murmurou. Então o que devemos fazer? Ajudá-lo? O padre perguntou, confuso. Não há necessidade para isso. Que? Apenas seja neutro. Se necessário, ele definitivamente buscará a nossa ajuda. Lord Isoperil, além disso, presenteie a notícia dele vindo aqui para os bárbaros. Além disso,
Avise Klee para não interferir com o grande trabalho do mestre só por causa da morte de um irmão, ou vou colocá-lo em julgamento. O castigo do deus do assassinato era notoriamente brutal, e até mesmo esse padre começou a tremer de medo quando foi mencionado. Compreendo. A glória do nosso mestre definitivamente se espalhará pelas terras. O padre fez uma oração e depois saiu respeitosamente. O deus do assassinato. Que interessante. Lei Lin evidentemente percebeu que o incidente de hoje tinha a ver com a onda de assassinos que ele havia enfrentado antes. No entanto, os assassinos eram pessoas que trabalhavam por dinheiro. Mine que poderia ter se aliado a Marquês Louis no começo ou fora contratado por ele, mas ele já havia se transformado em uma pilha de ossos. Lei Lin não podia se incomodar com ele. Em vez disso, um assassino de alto escalão como Klee era uma ameaça que ele não podia ignorar. Parece que essa guilda dos ladrões é neutra. Está sob o domínio dos bárbaros, mas também tem ligações com o Marquês Louis. Lei Lin sorriu sombriamente. As igrejas sempre viam as coisas do seu próprio ponto de vista. Os conflitos dos mortais transitavam como nuvens passageiras. Enquanto o seu próprio governo não fosse afetado, eles não se importavam com o rei. Foi assim com a igreja do conhecimento, assim como com a igreja do assassinato. A exploração do mar começou recentemente, mas o lugar já entrou na mira dos deuses. Preciso intensificar meus planos. A expressão de Lei Lin não pôde deixar de escurecer, mas depois que ele voltou para a estalagem, ele se acalmou, não revelando qualquer indício do que o sentiam antes. Chefe. Gigante e Hulk se levantaram no salão principal da estalagem, acompanhados pelas dezenas de piratas que eles trouxeram. Ronald também estava lá entre eles. Os olhos de Lei Lin varreram esse grupo de piratas. Todos os que encontraram seu olhar sentiram uma sensação penetrante em seus olhos, e não tiveram escolha a não ser baixar as cabeças. Diga a eles que vou pagar a conta da carne assada e do rum nesses poucos dias. Era preciso dizer que Lei Lin tinha uma boa impressão dessas pessoas. No mínimo, esses piratas eram mais ferozes que os demais. Claro, essa foi a extensão disso. Não foi fácil recrutar profissionais em ou acima das notas intermediárias. Mestre, Madame Tilen convidou você para a parte de trás. Karen silenciosamente apareceu atrás de Lei Lin, seus passos incrivelmente leves como os de um ladrão experiente. Ela já não mostrava sinais de sua fraqueza anterior. O veneno de seu corpo foi removido. A luz azul piscou como Lei Lin perguntou em surpresa. Ele só precisava de um pouco de esforço para obter uma cura para o veneno de Karen, mas Madame Tilen já cuidara disso. Mostrou sua atitude favorável. Afinal, ela tinha os bárbaros apoiando-a. Foi atualmente a única organização que poderia lutar contra o Marquês Louis nos mares exteriores. Sim. Ela já removeu meu contrato de escravos. Doravante, eu sirvo com você, mestre. Karen já havia removido aquele uniforme de criada que dava origem a pensamentos selvagens. Ela estava agora vestida em traje de couro preto, um coldre de couro preto para sua adaga em suas coxas que eram tão grossas quanto marfim. Isso a fazia parecer ainda mais galante. Boa. Leve-me até lá. Lei Lin sabia que Madame Tilen já havia relatado tudo sobre ele aos bárbaros, afinal, ela fazia parte deles. Eles estavam agora procurando por ele para colocar todas as suas cartas na mesa. Era a mesma sala que estivera de manhã, embora houvesse agora outro gigante ali. Era um bárbaro de pele verde, sentado no grande sofá despreocupadamente com uma grande aura para ele. As tábuas do assoalho embaixo dele estavam um pouco afundadas sob seu peso pesado. Ele usava um capacete de chifre de vaca feito de ferro forjado e revelava um corpo superior fino e sólido. Seus olhares ferozes estavam acoplados a um par de olhos astutos. À sua direita havia um sabre exótico em uma posição a partir da qual poderia ser brandido com mais facilidade. Sua borda afiada continha um brilho mágico, evidentemente um resultado de ser encantada por um alquimista. E o jovem mestre da família Faulen. Madame Tilen agora estava sentada na coxa do bárbaro, sorrindo para Lei Lin. Seu rabo vermelho flamejante roçava o bárbaro de vez em quando, emitindo um sentimento indomável que era muito tentador. Os dois se sentaram juntos, e de repente Lei Lin teve a estranha sensação de que aquilo era muito parecido com a Bela e a Fera, mas Madame Tilen não parecia pensar assim. Seus olhos estavam cheios de amor enquanto ela olhava nos olhos dele. Eu nunca pensei que o jovem mestre Lei Lin, o herdeiro de um barão, se tornaria um pirata. Madame Tilen agora tamanho Lei Lin para cima para baixo,
olhos emanando um brilho bonito. Isso não é tudo. Eu ouvi sobre o talento do jovem mestre em magia que até faz seu mentor sentir vergonha de si mesmo. Que extraordinário! Em poucas frases, ela revelou que agora tinha todas as informações sobre o atual Lei Lin. E então? Nobres nunca vão admitir isso, e eu obviamente não vou. Lei Lin riu e sentou-se no sofá do lado oposto. Karen ficou, atrás dele, o corpo tremendo involuntariamente como se tivesse evocado algum traumatismo do passado. Os bárbaros teriam sido estúpidos demais para ter influência sobre os mares exteriores se não conseguissem encontrar informações sobre ele, dado seu nome e o fato de que ele era um bruxo. A sinceridade era uma exigência de uma aliança. Agradável. As palavras do jovem mestre Lei Lin são completamente diferentes daqueles nobres dignos. O tom de Madame Tillen parecia esconder algum ódio. Eles parecem ser sinceros e benevolentes, mas na realidade eles são piores que os animais. O guerreiro bárbaro não pronunciou uma única palavra durante todo esse tempo, mas a pressão que ele exalava o fazia parecer uma montanha, atacando constantemente Lei Lin. Esta é? Lei Lin perguntou a Madame Tillen sem rodeios. Oh, olhe para mim. Madame Tillen deu um tapinha em sua testa brilhante e deu-lhe um olhar flertar. Deixe-me apresentar. Este é o Og de Batleamer, meu amante. Ele também é o capitão dos bárbaros. Quando ela o apresentou, os olhos de Lei Lin piscaram. A voz robótica do Shipai soou, e parte da informação foi projetada diante dele. Nome, Og de Batleamer. Raça, bárbaro. Força, 15 mais agilidade, 10. Vitalidade, 10. Espírito, 9. Um guerreiro acima do nível 15, extremamente perigoso. Ao lado dos números havia uma imagem em 3D dele, incluindo o sabre mágico. Apenas da imagem, Lei Lin poderia dizer que ele tinha vários itens mágicos nele. Um guerreiro de alto escalão acima do nível 15, com um bônus em força como um bárbaro. Mesmo no continente, essa força lhe traria fama. Mesmo que seja o Marquês, com a ajuda da raça bárbara, Ogid não deve estar perdendo uma batalha contra o Marquês. Lei Lin descobriu que precisava recalcular a força que o Marquês Louis tinha. No mundo dos deuses, os profissionais entre os postos 5 e 10 eram elites. Aqueles acima do nível 10 eram grandes por direito próprio, e em relação aos 15 anos ou mais, eles eram respeitados em todos os reinos e eram muito bem tratados. No entanto, mesmo um guerreiro de alto nível como esse, com o poder de toda a sua raça do seu lado, estava perdendo contra o Marquês Louis. Quão poderoso era o nobre! Neste momento, Lei Lin teve sorte de ter saído imediatamente depois de cuidar de Alfmer Folksland. Enquanto estes pensamentos passavam, Lei Lin acenou com a cabeça para este capitão bárbaro de alto nível. Prazer em conhecê-lo, reverenciado, exemplar. Compreende linguagens? Piscou, permitindo que Lei Lin entendesse o que o bárbaro queria dizer. 1. Uma única lâmina longa e larga, e uma alça longa adequada para uso com as duas mãos. Datado do imperador Shendijian, feito para cortar as pernas do cavalo, daí a tradução literal do termo, espada de decapitação do cavalo, capítulo 834, Aliança Mago Estrangeiro. Eu posso sentir uma aura emitindo de você, que só sacerdotes de clã possuem. O guerreiro de alto nível bárbaro, Oji, tinha os olhos fixos nas mãos de Lei Lin. Além disso, você também é um soldado que vale a pena respeitar. Sua nitidez surpreendente permitiu-lhe sentir as realizações de Lei Lin como um guerreiro. Então, fale seu propósito ao vir aqui. Depois que Oji falou, a dama raposa Madame Tillen imediatamente ficou obediente como o lado, como se ela fosse uma empregada mostrando respeito. Lei Lin respirou fundo e depois disse, gostaria de unir forças com os bárbaros para atacar o arquipélago báltico. Você é louco, jovem rapaz? Mesmo a mulher raposa não podia ouvir um plano tão fantástico. Ela levantou-se enquanto seu peito arfava violentamente. Você sabe quantos profissionais Marquis Louis tem sob ele? Você realmente quer nos amarrar como seu inimigo? Não pense que vamos pensar muito em você porque você exterminou os tigres negros e a ilha à metade da trilha. Espere até você se livrar dos Black Skeletons ou dos Tigersark Pirates, antes de dizer isso de novo. Mas você já é inimigo do Marquês. Só estou oferecendo uma ajuda, não é? Lei Lin deu de ombros e disse com um sorriso, bom Deus. Pensar que conheço um sujeito como você, que não entende a complexidade da situação.
Madame Tillen ficou tão furiosa que todo o corpo dela começou a tremer, e ela estava prestes a afastá-lo imediatamente. Mas neste exato momento, um par de mãos extremamente poderoso impediu que Tillen agisse. Deixe-o continuar. Oxe! Você! A raposa se virou e viu a expressão de interesse nos olhos do bárbaro. O inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. Leilin sorriu e falou francamente com segurança. Não só os Faulens podem oferecer-lhe apoio como uma família nobre, eu também sou um bruxo, com um tutor formidável como meu apoio. O poder da magia era a tristeza eterna desses bárbaros. A expressão de Odge mudou muito em resposta. Embora houvesse alguns padres bárbaros que herdaram habilidades mágicas, eles sempre estavam em desvantagem em comparação com os magos humanos. Ao ver isso, Leilin ficou mais confiante. Eu presumo que você também saiba quão poderosa a magia pode ser, certo? Sim, vamos exigir ajuda de poder mágico formidável para nos ajudar a derrotar Boruge. O feiticeiro bárbaro assentiu. Boruge. Esse é o feiticeiro-chefe da família de Louis? Leilin lembrou-se rapidamente da informação que comprara no Thieves Guild. Está certo. Eu posso te dizer por definitivo que ele é um mago de alto nível acima do rank 15. Sem ele, se eles confiassem apenas em esqueletos negros e piratas Tigersark, eu teria rasgado essas duas tripulações piratas em pedaços há muito tempo. Um mago acima do nível 15. Leilin exalou profundamente. Esses magos de alto nível frequentemente tinham grande domínio sobre poderosos feitiços de transmissão no plano e feitiços de vida, o que tornava extremamente difíceis matá-los. Tais magos são provavelmente poucos e distantes entre si no reino de Dambrat, certo? Porque ele concordaria em trabalhar sob o Marquês Louis. Se fosse ele que era o Marquês do Império, ainda haveria a possibilidade de atrair um mago de alto nível para trabalhar para ele. Mas o Marquês Louis, evidentemente, não tinha essa qualificação. Em todo o reino Dambrat, a única pessoa que tinha a capacidade de recrutar um mago de alto nível seria apenas Sua Majestade. De fato, eu sei um pouco sobre isso. Vendo que Odge não rejeitou a aliança, e até pareceu admirar Leilin, Madame Tillen respirou fundo, não mais olhando para Leilin. De acordo com meus relatórios de inteligência, aquele marquês aparentemente prometeu construir uma torre de feiticeiros, e usou isso para pagar a assistência do mago. Nós absolutamente não devemos deixá-lo construir com sucesso uma torre de bruxos. Sem esperar que Madame Tillen completasse sua sentença, Leilin já havia se decidido. Mesmo sendo uma torre de mago dos padrões mais baixos, a quantidade de riqueza necessária era astronômica. 2 milhões de moedas de ouro eram o requisito mais básico e tinham que ser coroas. Com tamanha tentação, não era de se estranhar que Boruge se apresentasse como um dos subordinados do Marquês Louis. Também não era surpreendente que suas boas maneiras à mesa fossem excepcionalmente inestéticas já que ele era uma pessoa que queria qualquer tipo de benefício. Mas quanto mais isso era, mais Leilin queria destruir sua aliança. Ninguém mais entendia o terror de uma torre bruxo com mais clareza do que um bruxo. Uma torre magistral de baixo escalão era equivalente a um mago de 15 graus, o tipo que não precisava descansar dia ou noite, com energia ilimitada. Uma vez que ele construiu sua torre de feiticeiros com sucesso, todo o arquipélago báltico seria tão resistente que seria impenetrável sob a supervisão de Boruge. Com a torre do feiticeiro, Boruge não apenas daria um passo adiante para avançar, também significava que ele poderia preparar um fluxo constante de aprendizes de bruxo. Foram necessários apenas alguns lembretes de Leilin antes que os olhos de Odge brilhassem com resolução. Mas, de acordo com nossos relatórios de inteligência, o Marquês Louis já está secretamente comprando mitril e refinado ouro a granel, e eles até aumentaram a intensidade da frota de seus escravos. Ele até mandou pessoas para o continente para adquirir plantas de construção de alta qualidade. Quanto mais ele avança, mais não podemos deixá-lo suceder, ou então sua vontade será a única voz no mar exterior no futuro. A expressão de Leilin era séria. Eu vou incessantemente invadir suas rotas marítimas a partir de agora. Eu vou precisar de sua cooperação para relatórios de inteligência e cercar bens roubados. Ouvindo o plano simples mas bruto de Leilin, Madame Tillen tinha uma expressão bastante pensativa no rosto. O que ele ofereceu foi algo que os próprios bárbaros não puderam fazer. Se eles fizessem tal coisa, significaria o começo de uma guerra. A poderosa frota de navios do Marquês chegaria à enseada dos piratas em um piscar de olhos, mas era diferente para Leilin.
Ele estava executando isso em particular, mas ainda tinha a identidade de um nobre na superfície. Mesmo o Marquês Louis não se atreveria a cometer o crime hediondo de atacar o território de outra família nobre sem nenhuma evidência. Além disso, apenas um mago como ele seria capaz de evitar as magias de detecção e previsão do mago que trabalhava sob o comando de Louis. Quanto ao envio de piratas e afins, ele achava que os outros nobres eram tolos. Havia uma igreja na ilha de Faulen também. Enquanto o mago de alto nível Boruj não estivesse por perto, Leilin ousaria juntar-se aos bárbaros e garantir que Boruj andasse pelo caminho sem retorno. Muitos pensamentos passaram pela mente do bárbaro. Não se deve ficar perplexo com sua aparência. Embora ele fosse um bárbaro, sua capacidade de manter o trono de liderança mostrou que ele não era um personagem simples. Além disso, não importava como ele olhasse, quem assumisse o risco seria Leilin e sua família. Não haveria ganhos ou perdas da parte dele. Isso foi o que Leilin havia planejado há muito tempo, e logo traria tristeza para seus oponentes mais fracos. Madame. Nesse instante, houve uma leve batida na porta. Qual é o problema? Eu não disse antes que você não pode se aproximar do senhor se não há nada importante? Madame Tilen fez uma careta, mas continuou a balançar os quadris quando abriu a porta por uma pequena rachadura. Madame. Uma empregada de olhos extremamente inteligentes baixou a cabeça e examinou secretamente os arredores, antes de sussurrar algo no ouvido de Madame Tilen. Depois de fechar a porta, Madame Tilen voltou ao seu lugar. Ela olhou para Leilin estranhamente. Sua expressão facial mudou algumas vezes, antes de se inclinar sobre o ombro de Odji e dizer algumas palavras para ele. Você é bom. Odji lançou a Leilin um olhar profundo. Ele então sussurrou urgente e apressadamente no ouvido de Madame Tilen. Um guerreiro de alto escalão do nível de Odji já poderia manifestar-se aqui no ambiente externo. Isolar uma área da detecção era simplesmente um pedaço de bolo para ele, e até Leilin não conseguia ouvir nada do que estavam discutindo. Tudo bem, nosso chefe concordou em formar uma aliança com você e até mesmo compartilhar nossos relatórios de inteligência e o canal em que descartamos nossos bens roubados com você. Madame Tilen relutantemente lançou um olhar amargo para Leilin, como se ele tivesse conseguido alguma vantagem enorme. No entanto, queremos metade dos benefícios de seus lucros a cada rodada. 10% no máximo, senão, não poderei pagar meus subordinados. Uma vez que voltaram a esse assunto, Madame Tilen parecia ter voltado a ser aquela esposa perspicaz. Leilin não podia dar-lhes seus benefícios apenas com base em algumas frases que ela pronunciou. E eles decidiram o critério de 30% no final. Como os líderes de ambas as partes já haviam confirmado sua inclinação para uma colaboração, o resto dos assuntos poderia ser resolvido por seus subordinados. Odji se levantou, causando um leve tremor no processo. Nobre dos mares exteriores, Mago Leilin. Você é meu amigo? Claro. Que nossa amizade possa durar muito tempo e até mesmo passar para nossos descendentes. Leilin solenemente fez uma promessa. Tump. 2 punhos, um grande e outro pequeno, colidiram, produzindo uma leve rachadura. Este foi um contrato de sua aliança e um compromisso entre os homens. Claro, quanto tempo isso seria mantido, era uma questão que Leilin achava difícil confrontar. No entanto, antes da queda da influência do Marquês Louis, seu relacionamento como aliado seria relativamente sólido. Depois que Odji foi embora, a raposa se aproximou de Leilin. Sua pequena estrutura que poderia acender um fogo na maioria dos homens estava quase completamente encostada em seu corpo quando ela disse em uma voz feminina em seu ouvido. Odji parece gostar muito de você. Minhas desculpas, senhora. Já está na hora de partir. Leilin afastou-a com cortesia e se levantou para ir embora. Ouvindo suas palavras, um traço de decepção brilhou em seus olhos, embora não estivesse claro se era genuíno ou falso. Seu comportamento realmente me magoa profundamente. No entanto, a irmã mais velha ainda tem 2 presentes para você. Karen. Você pertence ao Sr. Leilin a partir de agora. Você precisa satisfazer todas as suas exigências, entendeu? Compreendi, senhora. Karen concordou como se fosse um reflexo condicionado, antes que uma ponta de vergonha e fúria passasse por seu rosto, como se tivesse chegado a uma conclusão. Embora ele estivesse plenamente consciente de que Madame Tilen estava sendo generosa, pelo menos ela conseguira a aprovação do bárbaro, ou então ela definitivamente não teria ousado libertar Karen de sua prisão.
Lei agradeceu de qualquer maneira. 1. Agindo sem sabor e avidamente. Capítulo 835. Estabelecendo o poder e o outro presente. Lei olhou para a atraente raposa senhora na frente dele. Havia um vislumbre de antecipação em seu rosto como de um menino ao lado. Tal atitude fez Madame Tillen corar instantaneamente, e seu coração quase não conseguiu aguentar. Embora eu saiba perfeitamente bem que você está apenas agindo, eu ainda estava quase cativado por você. Tillen balançou os quadris. Sua cauda de raposa vermelho fogo flutuando, suavemente com o vento. O segundo é um relatório de inteligência. É sobre a igreja do deus do assassinato. A expressão de Lei ficou solene enquanto ele ouvia atentamente. Ponto. Depois de vários dias, o Tigre Escarlate foi consertado no cais da enseada dos piratas. A bandeira vermelho sangue com o motivo caveira e punhal tremulava ao vento. Os danos no casco do navio haviam sido completamente consertados, o fundo do navio polido e até mesmo a proa do navio havia sido substituída. O navio inteiro parecia ter recebido uma nova vida, fazendo com que Lei se sentisse profundamente comovido e sentindo que suas moedas de ouro haviam sido bem gastas. Agora, Lei estava na frente do convés com as mãos atrás das costas, olhando para mais de 100 piratas. Estes homens foram todos recrutados em Pirates Cove, e comporiam os membros em sua futura tripulação pirata. Embora o Ukigiante tivessem diligentemente atendido ao assunto, Lei ainda tinha um vislumbre de insatisfação devido ao curto período de tempo que eles tinham. Não se pode dizer que ele estava descontente com esses piratas abaixo dele. Seria uma maravilha se esses piratas teimosos e indisciplinados se submetessem, imediatamente ao descobrirem que seu chefe era um jovem. Assim, Lei não ficou chateado com isso. O que o deixou infeliz foi o quão fracos esses piratas eram. O número de profissionais era tão baixo que podia ser contado com os dedos, e nenhum deles estava acima do nível 5. O grupo de Ronaldo já era considerado a nata da cultura, mas pelo menos vira derramamento de sangue antes, então eles não o considerariam. Não seja tolerante durante uma batalha. Além disso, os poucos que tinham uma força decente pareciam não fazer o bem. Eles nem sequer tinham a inclinação de ficar deitados por um tempo, o que fez Lei sacudir a cabeça para dentro. Esqueça, uma tripulação pirata de elite não é feita em 1 ou 2 dias. O Ukigiante se deram muito bem. Lei suspirou secretamente, depois ficou na frente de todos. Eu sou o capitão do Tigre Escarlate e serei seu capitão no futuro. Alguém tem alguma coisa a dizer? Ele rugiu alto de repente, e sua voz até fez os tímpanos dos piratas doerem. Eu sei que muitos entre vocês não estão dispostos a me obedecer. Lei correu lentamente os olhos pela multidão, aparentemente capaz de ler o coração de cada pirata. Alguns de vocês estão de olho no belo salário. Outros estão aqui apenas para se divertir. Além disso, alguns de vocês, talvez, simplesmente abrigam pensamentos proibidos e desejam me matar e tomar o controle do barco no mar. Um alvoroço veio dos piratas abaixo, mas a voz de Lei era alta o suficiente para reprimi-lo. Mas isso não importa. Eu posso colocar tudo isso de lado. No entanto, se você desobedecer minhas ordens no navio, ou não conseguir completar meus pedidos mais básicos, vou arrancar seu cérebro e encher seu ânus. Você entende? Esta ameaça arrogante imediatamente criou uma comoção entre muitos dos piratas. Até mesmo Ronaldo estava um pouco descontente. Você é um porco branco. Como se atreve a falar com adultos assim? Seja um bom menino e corra de volta ao peito da mamãe para beber seu leite. Uma voz dissonante soou da multidão e gargalhadas irromperam instantaneamente. Pare de se esconder, Dampaira Heron. Eu posso ver você. Saia daqui. Gigante e o que estavam bastante furiosos. Ei! Ei! Mateis! Será que vamos deixar um travesseiro cair sobre nossas cabeças? A multidão se separou. Um pirata com um olho falso e dentes amarelados saiu com mais de uma dúzia de homens atrás dele. Brown, Torso Torward, Pinchface John Mire, Horseman Vermelho Lucas Code, Kelon Umble. A expressão do gigante piorou quando esses nomes foram chamados um por um. Todos estes eram piratas famosos. A maioria deles trabalhava sozinha, mas eles ainda eram forças a serem levadas em conta. Além disso, eles tinham grande popularidade entre os vários piratas. Até mesmo os ciclopes sentiram que isso não seria fácil de resolver. Finalmente, você aparece. Lei balançou a cabeça. Então o que você planeja fazer?
Não esqueça que ainda estamos no cais. Lei ficou sem fala sobre como aqueles poucos tinham aparecido de repente. Mesmo que estivessem apenas obedecendo à superfície, mas secretamente conspirando para assumir o controle da autoridade, Lei ainda poderia usá-los temporariamente por um período de tempo. Era melhor que eliminá-los imediatamente. Nada, jovem mestre respeitável. Iron rosnou, tornando seus dentes amarelados ainda mais evidentes. Eu só estou esperando que o jovem mestre possa nomear a mim e estes companheiros como assistentes a bordo. Dessa forma, poderemos repassar uma parte dos benefícios para você. Uma pessoa com um status tão honrado como você pode se abster de sair para o mar e correr riscos. Não é razoável. É isso que todos vocês pensam também. Lei olhou para os piratas recém-recrutados. Nesse ponto, até mesmo o gigante, o mais lento de todos, entendia que eles estavam conspirando para tomar o controle. Ele imediatamente ficou atrás de Lei, junto com Ciclope e os outros piratas mais velhos. Seus olhares estavam cheios de pena. Com base no que eles sabiam sobre Lei, eles previram instantaneamente que esse era o começo de uma demonstração de força e massacre. A maioria dos piratas abaixou a cabeça, mas alguns zombaram. A multidão ainda mostrou aprovação tácita no todo. A lealdade dos piratas era tão casta quanto as prostitutas. Iron. Você é demais. Ronald se destacou junto com seus irmãos, desenhando os limites com ele, uma maioria silenciosa e um punhado de pessoas rebeldes. Lei riu enquanto olhava para Iron, que parecia não saber o que fazer. Seus olhos estavam cheios de pânico. Ao ver Ronald sair, ele evidentemente entendeu que a situação havia escalado a um ponto em que seria difícil dizer o que aconteceria. No início, eles tinham mais de uma dúzia de irmãos que não eram inferiores aos homens de Lei, enquanto os restantes piratas recém-recrutados não teriam ajudado um estranho. Mas agora as mesas estavam viradas. Como Ronald decidiu desertar enquanto trazia algumas pessoas, as marés viraram imediatamente. O número de pessoas na equipe de Lei aumentou rapidamente, o que intimidou a maioria dos piratas remanescentes. Iron entendeu profundamente que, com sua reputação, era possível fazer com que alguns desses piratas lutassem por ele. No entanto, seria impossível para Ronald lutar por Iron como se sua vida dependesse disso. Porra, Ronald, você me fez perder uma enorme suculenta ovelha. Cuidado. Iron amaldiçoou e se mudou para sair com seus subordinados. A morte, no entanto, já estava batendo à sua porta. Uma silhueta preta ágil apareceu de repente no ar. Shadow Stealth. A figura que apareceu era uma assassina. Sua adaga cortou um arco elegante em seu pescoço. Habilidade do assassino, Kutuat. Uma grande quantidade de sangue fresco se espalhou. Iron cobriu a garganta com as duas mãos e lutou quando ele desabou no chão. Sua morte foi rápida. Qualquer um que tenha a audácia de ofender meu mestre morrerá. Karen ficou atrás de Lei, empunhando a adaga. Depois que o veneno foi expulso de seu corpo, Karen finalmente retornou à sua força original como um assassino de nível 5, que imediatamente intimidou algumas pessoas. Agora, ela enfrentou esses piratas com a espada de vingança. Um assassino de grau 5. Mateis, carregue. Avenge Iron. Um pirata ruivo, que estava parado atrás de Iron, imediatamente gritou quando uma camada de ki explodiu de seu corpo. Não se mova, todos vocês. Lei levantou as mãos e impediu seus subordinados de causar problemas. Talvez você já tenha ouvido falar que o capitão do Tigre Escarlate era um bruxo poderoso, mas, ao me ver, você instantaneamente achou que era apenas um boato. Lei caminhou em frente a esses traidores. O que ele disse fez sua expressão mudar drasticamente e, neste momento, muitos deles já estavam secretamente lamentando suas ações. Mas deixe-me dizer-lhe que, infelizmente, suas suposições estão erradas. Um sorriso refinado e cortês foi colado no rosto de Lei. O que ele fez a seguir, no entanto, não foi tão civilizado. Bola de fogo. 2 bolas de fogo saíram, e o pirata ruivo foi instantaneamente incendiado. A força poderosa do feitiço imediatamente fez com que numerosos piratas recuassem um por um olhar de respeito surgindo em seus rostos. Animate Hope. Lei apontou o dedo. O cabo, uma vez inútil, de repente começou a se mover, como se tivesse vida própria. Ligou com agilidade os rebeldes piratas e os pendurou de cabeça para baixo no convés. As numerosas cordas pareciam os tentáculos de um formidável monstro enquanto dançavam continuamente,
Enquanto Lei parecia o poderoso mago que controlava os monstros do mar encontrados apenas em lendas. Muitos piratas não puderam deixar de se ajoelhar. Ah! Solte-me! Solte-me! Essa é a enseada dos piratas, você não pode fazer isso. A tripulação dos piratas bárbaros não vai deixar você escapar. Alguns piratas ainda estavam colocando sua luta final. Suas vozes agudas perfuraram o ar, atraindo uma equipe de guardas bárbaros. Havia um vislumbre de esperança nos rostos do rei cativo que viram os guardas. No entanto, foi uma pena em que suas esperanças foram imediatamente esmagadas em pedacinhos. Ao ver a bandeira do Tigre Escarlate, esses bárbaros saíram imediatamente, sem se importar com a tragédia que estava ocorrendo. Esse tratamento. Isso significa que há uma aliança com a tripulação dos piratas bárbaros. Boss já fez uma aliança com os bárbaros. Os numerosos piratas imediatamente começaram a se render. Com a ajuda dos prestigiosos piratas bárbaros e sua própria força formidável, Lei sabia que ele tinha finalmente estabelecido uma quantidade definida de confiança com esses piratas recém-recrutados, pelo menos por enquanto. Patrão. Por favor, nos poupe. Mago senhor respeitável e poderoso. Rei Warsman Lucas Cor está disposto a prometer lealdade para com você. Nesse ponto, os piratas de cabeça para baixo mergulharam no desespero, e muitos começaram a pedir perdão. Os traidores devem ser tratados rigorosa e severamente. Dessa forma, os outros podem testemunhar o quão alto um preço deve pagar por me trair. O tom indiferente de Leilin enviou um calafrio no coração dos outros piratas. Seguindo suas ordens, as cordas de cabos se apertaram repentinamente, forçando grandes quantidades de sangue. Tump, tump, tump. Salpicos de sangue explodiram. Os olhares dos outros piratas estavam cheios de medo. Agora mesmo, Leilin parecia o rei de todos os demônios. Capítulo 836. Recompensa mestre. Sua bela força é como uma joia resplandecente, transbordante de um brilho deslumbrante. Karen, que estava ao lado de Leilin, imediatamente o cumprimentou. Como meio drow, ela parecia ter recuperado seus instintos naturais depois de ser libertada. Ela estava gradualmente recuperando sua escuridão e sede de sangue, característica dos drows. Tudo bem, levante-se. Ciclope e os outros piratas que há muito prometeram sua lealdade já sabiam do resultado, e assim não pareciam espantados. Os novos piratas, por outro lado, estavam todos assustados, especialmente Ronald e seu grupo. Então, o que você acha? Alguém mais tem alguma objeção? Leilin correu os olhos pela multidão. Os outros piratas não ousaram encontrar seu olhar, mas seus olhos estavam cheios de reverência. Excelente. Eu gosto do olhar respeitoso em seus olhos. Leilin assentiu. Seus subordinados retiraram imediatamente 2 troncos de cronas prateados e moedas de cobre. Este foi o único pagamento que ele obteve por vender a maioria dos bens que tinha em mãos. Madame Tilen cortou impiedosamente os preços, provavelmente em uma tentativa de desabafar sua raiva. No entanto, isso foi suficiente para manter a tripulação pirata por alguns meses. Quanto aos meses depois disso, porque ele ainda se preocuparia em sustentar seus homens, depois de se apossar das riquezas de todo o mar. O pagamento que prometi anteriormente não será reduzido. Leilin abriu o baú. O brilho cintilante das cronas prateadas cegou os olhos de numerosos piratas. Cada bucaneiro do Tigre Escarlate obterá um salário fixo todo mês, além dos saques saqueados, anunciou Leilin em voz alta. Essa política era bem diferente do habitual modo pirata. Instantaneamente recebia aplausos dos piratas. Embora fosse semelhante a abrir um enorme buraco no departamento de finanças, Leilin precisava criar uma tripulação pirata forte o mais rápido possível, e ele não poderia se importar menos com qualquer outra coisa. Afinal, imensa pressão e ameaças de morte eram insuficientes para governar um grupo enorme. Um sistema que encorajou por meio de incentivos teve que ser estabelecido. Caso contrário, porque eles se juntariam a uma tripulação com um capitão temperamental como Leilin, quando há tantas outras tripulações piratas. Assim que as notícias sobre isso se espalharam, não importando quão selvagem fosse o boato de que Leilin seria, provavelmente ele ainda teria fontes de recursos humanos suficientes. Talvez ele pudesse atrair alguns profissionais, o que seria incrivelmente divertido. Como esperado, esses piratas não têm um único pedaço de lealdade. Depois de dar o dinheiro,
Os piratas recém-recrutados ficaram imediatamente animados. Eles pareciam ter esquecido completamente o que aconteceu antes. Lei Lin sacudiu a cabeça secretamente. No entanto, essa era a verdade objetiva, e não havia absolutamente nada que pudesse mudar isso. Lei Lin só podia adotar uma abordagem de laissez-faire. Afinal, o controle que qualquer capitão pirata tinha sobre seus homens era sempre o mesmo. A menos que a autoridade estivesse enraizada profundamente depois de longos períodos de tempo juntos, e a confiança fosse estabelecida através de vitórias contínuas, isso era tudo o que significaria. Se não fosse assim, Lei Lin não teria sido capaz de subjugar a tripulação do Black Tiger anteriormente, e montar uma nova equipe com eles como os primeiros subordinados. Esses incentivos. Parece que ainda não é suficiente. Houve um lampejo nos olhos de Lei Lin enquanto ele estava na plataforma gigante. Estou aqui, chefe. Giante imediatamente se ajoelhou no chão. Seu corpo parecia uma pequena montanha. Você matou mais de 10 inimigos quando me acompanhou da última vez. Você também é o profissional com o mais alto escalão entre todos os meus homens. Eu quero te recompensar. Lei Lin acenou com as mãos e uma peça de armadura de couro, que parecia uma camiseta, voou na frente do gigante. Havia uma blindagem nas partes mais cruciais do corpo, oferecendo melhor proteção. O gigante colocou sua armadura de couro sem mangas. Seu rosto, no entanto, mudou quando um brilho mágico explodiu de sua armadura. Ele não pôde deixar de gritar de surpresa: esta é uma armadura mágica. O que? Armadura mágica? Isso imediatamente atraiu olhares invejosos dos outros piratas. Mesmo sendo o mais barato de todos os bens mágicos, tinha que ser suportado por magias primárias de fundição e valia centenas de moedas de ouro. Além disso, um item que salva vidas como este não tem preço. Sim. Foi reforçado pelo feitiço da dureza 3 vezes. Mesmo um martelo pesado seria incapaz de romper sua defesa com um único golpe. Na verdade, a matéria-prima dessa armadura de couro havia sido saqueada do capitão dos piratas tritões após a batalha. Lei Lin achou que estava abaixo dele, assim ele decidiu modificá-lo para seus homens se equiparem. Gigante, não sabia mais o que dizer e só podia coçar a cabeça enquanto sorria estupidamente, enquanto atraía alguns olhares invejosos. Além disso, Ronald. Lei Lin voltou seu olhar para Ronald. Jovem mestre. Você ligou para mim? Ronald se ajoelhou no chão com um joelho, com uma sensação estranha em seu coração. Sim. Suas ações anteriores atestam sua lealdade. Este anel rápido de explosão é seu. Esta também tinha sido uma contribuição feita por aqueles merfolk piratas azarados. Lei Lin não se sentiu nem um pouco envergonhado. Muito obrigado. Ronald sentiu como se tivesse sido atingido no peito por um martelo pesado, embora soubesse que ele coincidentemente estava lá quando Lei Lin precisava apontar modelos entre os novos piratas. Ele ainda estava exultante. Este foi realmente um item mágico. Era tão valioso que poderia ser uma herança de família para plebeus, cavaleiros e senhores. Eu sempre serei leal a você. Ronald beijou o anel em seu dedo e solenemente aceitou este precioso tesouro em seu abraço, atraindo também muitos olhares invejosos. Principalmente, muitos dos novos piratas tinham rostos vermelhos. Eles olharam para Lei Lin como se estivessem olhando para um deus. Enquanto eles trabalhassem duro, haveria esperança. Enquanto eles se esforçarem, haverá recompensa. Na maioria das vezes, as pessoas das classes mais baixas só esperavam muito, mas as classes mais altas, cruelmente, as privavam até mesmo dessa ligeira esperança. Mas agora, Lei Lin mostrou-lhes esperança de poder mudar completamente seus destinos. Isso por si só foi suficiente para despertar seu entusiasmo e vontade de lutar. Levante a bandeira, veleje. Vendo suas morais impulsionadas, Lei Lin anunciou em voz alta seu comando. Sim. Sim. A multidão de piratas imediatamente começou a ficar ocupada. Sob as instruções de Ciclope, ou que os outros, o Tigre Escarlate foi rapidamente expulso do cais. Neste momento, o bispo e padre do deus do assassinato observavam silenciosamente a situação das sombras, até que o navio partiu. O bispo falou, depois de um longo silêncio: o que você acha? Ele é firme ao lidar com problemas, determinado e inescrupuloso. É difícil acreditar que ele tem apenas 15 anos. O padre não parecia disposto a admitir, mas acabou admitindo. Mas mesmo assim, não temos que contar a ele sobre isso, certo? O bispo respondeu com uma risada fria.
Clee já violou os ensinamentos de nosso mestre e está empenhado em vingar seu irmão que traiu a igreja há muito tempo. Ele deve ser punido por tal conduta. No entanto, estas eram apenas desculpas. O ponto crucial era que Clee era um obstáculo ao seu próprio plano. Para uma pessoa com grande influência, dispor de um peão pequeno não era nada diante do quadro maior. Enquanto a glória do deus do assassinato continuasse brilhando através dos mares pela eternidade, qual seria o valor de alguns assassinos altamente graduados? Estou ansioso para o que vai acontecer com ele. O bispo sorriu como sua silhueta lentamente desapareceu na escuridão. Os olhos do padre estavam cheios de choque. Quando o bispo saiu, ele começou a entender que o bispo realmente dava grande importância àquele jovem nobre. O tigre escarlate navegou sob o céu azul, embora parecesse estar se movendo devagar, viajando a altas velocidades. 500 metros à frente, viu um navio desconhecido sem uma bandeira de pirata. O marinheiro no deck de observação gritou: "Chefe!" Giant imediatamente apareceu atrás de Lelin, vestido com sua armadura de couro recém-atingida. Ciclope também apareceu ao lado de Lelin e relatou suavemente: "Eu perguntei ao redor antes. Um bando de cães com escorbuto está cobiçando nosso espólio e navio. Organizações que foram cegadas pela ganância." Lelin subitamente ergueu as sobrancelhas. "A nave deles não parece muito pobre. Ainda nos faltam alguns bucaneiros e escravos, não estamos?" Depois de ouvir as palavras de Lelin, Giant e o resto já estavam dedicando um momento de silêncio em luto pelos piratas do outro navio. Eles nunca saberiam que tipo de sujeito terrível eles provocaram. "Prepare-se para a batalha. Eu quero verificar a força desses homens", Lelin instruiu Ronald, que estava de pé atrás dele. "Nela, jovem mestre. Você vai ver." Ronald recuou respeitosamente. Com um tal formidável mago a bordo, ele não podia ver a menor possibilidade de serem derrotados. Os dois navios entraram em contato. Sem um menor sinal de hesitação ou gritos, ambos lançaram seus ataques. Após o assobio dos arpões e numerosas rodadas de flechas emplumadas voando para frente e para trás, eles imediatamente pularam a bordo dos navios um do outro e desceu em uma batalha caótica. Gigante riu loucamente enquanto brandia o enorme martelo na mão. Ele estava coberto pelo sangue do inimigo e parecia um demônio emergindo do abismo enquanto avançava na linha de frente. Atrás dele, Ronald comandou os novos piratas e reuniu-os em algumas formações simples, obtendo resultados favoráveis. Ele sentiu como se possuísse uma força irresistível, especialmente com a arma infundida com veneno que Lelin tinha fornecido. Vendo suas habilidades de comando fluentes, Lelin não pôde deixar de gostar dele. Quem teria pensado que Ronald seria um gênio militar? "Vocês atacam eles também. Vou me encontrar com um velho amigo." Lelin acenou com as mãos e voou para fora do navio, pousando no convés do adversário. Raio de gelo. Bola fogo. Um inferno de fogo e gelo se espalhou pelo navio, junto com os lamentos macabros e os uivos dolorosos de vários piratas. "Ele é um bruxo." A poderosa força gerada pelos feitiços instantaneamente desferiu um enorme golpe no moral de seus oponentes. A situação parecia estar a favor de Lelin e seu partido. Neste momento, no entanto, vários conscientes secretos com a intenção de matar se aproximaram da escuridão. Sua aura afiada tinha característica de assassinos de alto nível. "É realmente vocês." Os cantos dos lábios de Lelin se curvaram em um sorriso gentil quando ele abriu o pergaminho mágico em suas mãos. Imediatamente. Tempestade de gelo. O ataque de neve cobriu uma área ainda maior, e tinha o poderoso poder de uma magia de classificação 4. O entorno de Lelin instantaneamente se transformou em uma terra de gelo e neve. Capítulo 837. Voltar para casa Plunk. Algumas figuras foram forçadas a sair do avanço furtivo, e seus corpos tinham os traços de terem sido congelados. "Como você nos encontrou?" O rosto de Clee agora estava cheio de descrença. "Homens mortos não precisam saber de nada." A adaga de sangue Devil, vermelha como sangue, apareceu na mão de Lelin, fazendo-o parecer mais perverso. Hoje, ele se transformou em um fantasma, atacando esses poucos assassinos. Droga! Sentindo-se preguiçosa pela geada, a expressão de Clee era incrivelmente sinistra. De alguma forma, ele já sabia quem o havia vendido. No final, tudo que ele viu foi um deslumbrante vermelho sangue. Pu. 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 Utilizando o obstáculo da tempestade de gelo e a pouca visibilidade, Lelin cuidou dos assassinos em um instante.
Os muitos inimigos com ferimentos imensos causados pela tempestade de gelo finalmente levantaram sua bandeira branca para se render. No entanto, Leilin não estava inclinado a se preocupar com assuntos como seus subordinados saqueando e fazendo prisioneiros. Ele olhou para o aviso que seu Shipai lhe deu, bip. O Sti foi aprimorado pelo Devil Blow da G. A agilidade aumentou em 0,3, 0,3. Não é ruim. Se isso mudou em força espiritual, isso pode ser até menos que 0,0001. Leilin estava muito satisfeito com isso. Ele tinha muita força espiritual, aumentos leves como este não significavam nada para ele. Por isso, ele se concentrou em suas deficiências. Fazendo uso da habilidade do Devil Blow da G, ele estava confiante de que poderia desenvolver suas estatísticas de uma forma completa para se tornar a existência perfeita. Embora isso fosse apenas para a perfeição abaixo do rank 10. Suas estatísticas se transformaram em Leilin Fallier, raça, humana rank 8 assistente. Força, 3.5. Agilidade, 3.3. Vitalidade, 4.5. Força espiritual, 8. Estado, saudável. Talentos, robusto, erudito. Spell slots, rank 3, 2. Rank 2, 4. Rank 1. Rank 0. Neste momento, Karen chegou ao lado de Leilin. Mestre, todas as pessoas restantes que resistem a nós foram expurgadas. Boa. Mande notícias para a igreja do assassinato para dizer que já recebi sua boa vontade. Leilin agora tinha um sorriso satisfeito no rosto. Ponto. Fallen Island, no acampamento temporário que Leilin construiu pela primeira vez. Jacob, que estava patrulhando a área, de repente ouviu seu subordinado se reportar a ele em pânico. Meu senhor, há uma frota desconhecida perto de nós. O que? Eles são piratas. Esteja alerta. A expressão de Jacob foi solene. Nos mares exteriores, os piratas nunca seriam extintos. Eles eram como um bando de lobos vorazes, atacando qualquer navio ou porto que lhes trouxesse riqueza. Um sino tocou com urgência e, com os soldados incitando-os, os escravos se esconderam dentro de casas de madeira. O resto dos soldados pegaram suas armas e observaram a vela à distância. No entanto, até mesmo Jacob involuntariamente ficou boquiaberto, incapaz de dizer uma palavra. Ampla. Era muito grande. Havia 3 enormes navios com figuras humanas densamente povoadas em cima deles, fazendo com que Jacob dissesse amargamente, esses números são provavelmente o suficiente para atacar toda a ilha de Fallen. Poderiam ser os 3 lendários grupos piratas de grande escala. É hora de mostrar sua lealdade à família até o fim. Jacob agarrou a arma em sua mão com força e gritou. Viva Fallen! Viva! Muitos soldados gritaram juntos, mas suas vozes estavam cheias de medo imenso. Alguns soldados já estavam procurando rotas de fuga. Nem todo mundo podia ver a morte com equanimidade. Sob a ameaça da morte, muitas coisas poderiam acontecer. Os 3 enormes navios não hesitaram quando se aproximaram. No entanto, não havia bandeiras piratas no topo. Isso poderia ser 3 grandes navios mercantes. Navios mercantes? Como isso foi possível? Jacob estava completamente confuso. Neste momento, uma figura voou como uma águia do navio, indo em sua direção. Isso é mosca. É um feitiço de feiticeiro de nível intermediário, poderia ser. A expressão de Jacob mudou, eventualmente se transformando em uma de antecipação e exaltação. É jovem, mestre. O jovem mestre está de volta. Quando as correntes de ar se dissiparam, a figura de Leilin parou na frente de Jacob. Você se saiu bem com o acampamento. Ele deu uma rápida olhada neste acampamento dos seus e descobriu que Jacob tinha completado tudo de acordo com seus planos. Já estava em bom estado, capaz de abrigar uma nova população e escravos, o que o ajudaria com seus planos comerciais. Muito obrigado pelo seu louvor. Na verdade, é graças aos escravos. Eles trabalham diligentemente todos os dias, mas é uma pena que há muito poucos deles. Jacob colocou a mão direita em seu peito, curvando-se respeitosamente. Você não precisa se preocupar com os escravos. Eu trouxe muito. E há outras surpresas também. Prepare-se para despachar as pessoas para levá-las. Leilin tinha um traço de sorriso em sua expressão. Uma enorme chama voou de sua mão, formando um sinal óbvio. Os 3 navios começaram a se mover devagar, soltando incontáveis
barquinhos que remavam em sua direção como formigas. 3 navios. Os olhos de Jacob se arregalaram. Estes são navios do grupo mercador de Rhodes. Fiz um acordo com eles e comprei um grande número de escravos e açúcar grosseiro. Leilin observou os muitos barcos pequenos, franzindo o senho levemente. Aqui. Ele apontou para uma área costeira. Nós precisaremos construir um novo cais. Claro, havia muito poucas pessoas antes, mas isso não será um problema agora. Vendo o fluxo interminável de escravos e cestos de açúcar grosso, bem como outros materiais de construção sendo enviados incessantemente para a terra, Jacó cerrou os punhos. Seu rosto ficou vermelho. Enquanto ele não tinha ideia de como esse misterioso jovem mestre havia conseguido isso não tinha nada a ver com ele. Conseguiu? Como subordinado, tudo o que ela precisava fazer era cumprir as ordens de seu superior. Isso foi o suficiente. Apenas vendo quanto Leilin tinha gasto, era óbvio que ele estava planejando ir grande. Jacob. Faça arranjos para os escravos serem enviados. Machos e fêmeas devem ser separados e vigiados. Não deixe que eles façam algo engraçado. O projeto de Leilin tinha sido muito grande, e ele tinha deixado especialmente espaços em branco nele. Portanto, não era um problema para aceitar centenas de escravos. Além dos trabalhadores não qualificados, havia muitos rostos confusos. Os escravos doentes que foram perseguidos em um acampamento, barricados com cercas de madeira pontiagudas. Lá, no Noquer, a quem Leilin nomeara chefe dos escravos, já havia ordenado aos mais velhos que trouxessem potes de sopa de peixe amassada para compartilhar com os recém-chegados. Ele então correu para Leilin ao vê-lo, beijando a terra sob seus pés. Respeitado mestre, no Noquer expressa sua reverência por você. Ouvi dizer que você administrou bem os escravos. Bom trabalho. Leilin assentiu. No Noquer já havia colocado roupas de linho e parecia um pouco mais comum agora. Havia até uma chicotada pendurada na cintura que parecia um pouco desgastada, fazendo com que parecesse bem usada. Suas roupas e chicote mostraram o aumento de sua autoridade e status. Faça isso bem. Depois disso, removerei seu contrato como escravo e libertarei você. Vou até dar-lhe um pouco de terra. Leilin nunca foi mesquinho com aqueles que se aliaram a ele, e isso também serviria de exemplo para os outros. Oh, grande mestre, eu te louvo. Sua benevolência é tão vasta quanto o oceano. No Noquer se ajoelhou mais uma vez. Um gerente vestido com roupas de seda com fios de ouro nos punhos veio ao lado de Leilin. Meu senhor, todos os bens foram recebidos. Há um total de 275 escravos e 5.000 quilogramas de açúcar grosso. Há também outros bens também. Esta é a fatura da sua conta. Os números estão certos. Leilin olhou para ele, sabendo que ele não tinha feito nada suspeito com eles. O gerente não ousaria de qualquer forma, já que Leilin era um canal para se desfazer de grupos roubados pertencentes aos bárbaros. Era compreensível porque ele temia Leilin. Além disso, mesmo se praticasse fraude, isso não seria capaz de enganar Leilin. Assim, Leilin rapidamente assinou seu nome depois de olhar para a conta, então carimbou-a com um anel especial dele. Este era um punhal e caveira, a marca dos tigres escarlates. Este anel de rubi poderia ser aberto no topo, e continha a marca pirata de Leilin dentro. Isso também era prova de que ele tinha relações com os bárbaros. Tudo bem, você já pagou pelas mercadorias antes. O acordo foi concluído com sucesso. Obrigado pela sua cooperação. Depois de ver Leilin assinar seu nome, o gerente suspirou de alívio e então revelou um sorriso genuíno. Obrigado por sua cooperação. Os olhos de Leilin se afastaram rapidamente, pensamentos já sobre outros assuntos. Depois que ele saiu da enseada dos piratas, Leilin havia eliminado alguns grupos de piratas que queriam se aproveitar deles. Depois de estabelecer sua reputação e garantir seu status, ele se encontrou com Isabel e o restante em um lugar que eles haviam organizado anteriormente. Devido às muitas batalhas e prisioneiros, o grupo pirata de Leilin já havia mudado muito quando se encontrou com sua prima e os outros. Ele agora tinha uma tremenda organização, com 3 couraçados de batalha e mais de 200 piratas debaixo dele. Embora parecessem nada mais do que uma multidão, não era como se não houvesse talentos entre eles. Se Leilin fosse contado também, essa nova equipe era a mais forte dentre as 3 grandes. Ele ainda tinha capital para desafiar os maiores grupos piratas. O que aconteceu depois foi óbvio.
Com informações da guilda, dos ladrões e bárbaros, Leilin trouxe seus subordinados e saqueou inúmeros navios mercantes que pertenciam à família Louis, matando todos os passageiros. As mercadorias eram naturalmente vendidas para o grupo de mercadores de Rhodes usando as conexões dos piratas bárbaros, e em troca ele ganhava muitos escravos e recursos. Depois disso, os piratas que haviam suportado incontáveis batalhas, precisaram descansar e se reorganizar. Leilin aproveitou a oportunidade para deixar sua prima Isabel assumir o cargo, anunciando-a como capitã interina com Luke, Ciclopes, Jean, Karen e Ronald, ajudando-a. Enquanto isso, ele retornou ao território de sua própria família. Capítulo 838, Cubos de açúcar. Cubos de açúcar. Havia algumas pequenas famílias especiais nesse grupo de escravos, aqueles dos piratas do Tigre Negro que não existiam mais. Leilin planejava integrá-los em seu pessoal para preencher a população daqui. Ao mesmo tempo, eles poderiam ser tratados como reféns. Qualquer pirata que prometesse sua vida para ele no começo não precisaria mais ser duvidado. Sem grandes mudanças, a possibilidade de sua traição foi a mais baixa. Quando se trata de acumular recursos, a pilhagem é, realmente, o método mais rápido. De todos os recursos desta vez, havia um lote especial que era o espólio da guerra que Leilin guardaria para si. Isto incluiu o açúcar bruto obtido em Alfmer Folksland, bem como itens que eram difíceis de descartar. Depois de tudo isso, pode-se dizer que as condições básicas para construir as linhas de produção já estavam em vigor. O próximo passo foi tentar produzir os itens em si. Se ele tivesse usado o método normal de fazer sua família investir capital no projeto, ele teria que comprar lentamente escravos e fazer tentativas para produzir o produto. Ele teria sofrido dificuldades mesmo no começo. Não importa que tipo de produção seja, o privado é a parte-chave. Leilin suspirou. É uma pena que depois que a organização do Marquês Louis se dispersou, não posso continuar sendo um pirata. Afinal de contas, então eu seria visto como um inimigo por muitos, e haveria até mesmo pessoas que criaram ressentimentos contra mim. Destruição e pilhagem facilmente deram origem ao ódio. Ao mesmo tempo, teve os resultados mais rápidos, razão pela qual as pessoas não podiam desistir tão facilmente. Leilin, sendo capaz de tomar essa decisão, mostrou sua visão e sabedoria. Os piratas não desistiriam e isso levaria toda a região do mar a ser abandonada pelos mercadores. Apenas o crescimento maciço do comércio serviria como fonte de riqueza, razão pela qual Leilin queria criar um comércio de açúcar e peixe de algodão. Claro, isso não significava que Leilin iria desmantelar o grupo pirata. Na realidade, ele já havia pensado na rota alternativa para os tigres escarlates no futuro. Eles não mais se envolveriam em pirataria, ao invés disso, compartilhavam seus ganhos ilícitos de cobrar taxas de proteção e serviços de escolta naval, por exemplo. Em essência, eles seriam tirados de explorar os outros abertamente, para explorá-los das sombras. Leilin era muito ambicioso. Para fazer isso, ele primeiro se tornou o rei dos mares exteriores, ou, no mínimo, o rei do mundo das trevas e possui o poder de elaborar regras e regulamentos. Isso também seria o aumento de seu poder sobre os mares. Se tudo corresse bem, ele poderia até ser capaz de criar um país poderoso baseado neste mar. Leilin não rejeitaria a chance de ganhar poder no mundo secular. Pelo contrário, era nisso que ele estava trabalhando duro e fazendo preparativos. Como os deuses deste mundo precisavam da fé dos mortais, especialmente para os deuses recém-avançados, ter um alicerce estável para a fé, assim como para o seu próprio território, era importante demais. Era nisso que se podia confiar para proteger e impedir a queda de sua nação divina. Os deuses foram clarividentes. Leilin não poderia roubar os seguidores dos antigos deuses, porque isso só resultaria em uma batalha aterrorizante com um deus. Seu caminho seria desenvolver um novo território próprio e expandir a população para ganhar fé. Quaisquer problemas quando se trata do tempo que levaria nunca foi um problema para os deuses. 3 navios afastaram-se do porto sob Jacob e os olhos atentos dos outros. Leilin bateu os olhos, sorrindo para Jacob. Tudo bem. O que acontece a seguir a nossa responsabilidade? Como estão as coisas do seu lado? Jacob pareceu surpreso. Por favor, venha comigo. Leilin abriu a porta de madeira para um dos pequenos armazéns do campo e sentiu o cheiro de sal marinho e peixe. Havia fileiras de molduras de madeira no interior,
onde uma grande quantidade de fio de peixe era hermeticamente fechada em potes de porcelana. Com base no método que o jovem mestre nos ensinou, o fio de peixe que criamos pode ser mantido por mais de um mês. Se usarmos esse método de armazenamento, pode durar mais de meio ano. Jacob parecia empolgado. Com essa vida útil, poderemos vender o algodão para o continente. Milímetros. A chave agora é ter um pequeno lucro, mas uma rápida rotatividade. Leilinha assentiu. As técnicas para criar fio dental de peixe não eram tão meticulosas. O que era importante agora era melhorar e industrializar isso, o que reduziria os custos. Mesmo assim, havia um número limitado de consumidores. No mínimo, Leilin não podia depositar suas esperanças nos agricultores e inquilinos das aldeias. Tudo o que conseguiam extrair deles era escasso, e ficariam felizes se conseguisse comer pão preto. O mercado-alvo de Leilin ficava nas cidades maiores. Havia trabalhadores artesanais, cidadãos livres, muitos aventureiros e mercenários, com quem Leilin contava. As aldeias no mundo dos deuses nunca foram lugares onde a riqueza se reunia. As cidades eram os únicos lugares com maiores lucros. Ele não precisava de muita coisa. Contanto que ele pudesse invadir algumas cidades perto da costa, os lucros por si só fariam Leilin sorrir brilhantemente, mesmo em seus sonhos. Quanto à refinaria de açúcar, devido à falta de ácido e carvão ativado de que a Young Master falou, nós apenas armazenamos um lote de matérias-primas no armazenamento. Jacob trouxe Leilin para outro armazém. Selado sob condições secas, o açúcar foi empilhando, com um pouco de amarelo e até a preto dentro. Este era um açúcar grosso que era mesmo ligeiramente amargo. No entanto, o pouco de doçura dentro já era um bom luxo para os nobres. No entanto, como esses eram os mares exteriores, a umidade do ar fazia com que o açúcar branco mostrasse sinais de coagulação, apesar dos métodos que tentaram retificá-lo. Não importa por enquanto, já que ainda haverá outro processo. O fino açúcar branco criado depois disso precisará ainda mais atenção. Esta foi a maior riqueza que Leilin conseguiu para si mesmo. O fio dental de peixe acumularia pequenos lucros, mas um rápido giro e, assim, expandiria a produção. No entanto, métodos para refinar o açúcar branco teriam que ser mantidos em segredo. Dessa forma, ele tinha controle sobre os mercados de alta e baixa renda e, se tivesse sorte, isso poderia manter a família Faulen rica por séculos. Leilin era bastante ambicioso sobre isso. Em seus planos, este lugar se tornaria o porto mais importante da ilha de Faulen até o centro da ilha. É claro que, antes que um desses dois fosse desenvolvido, Leilin manteria todos esses planos no fundo de seu coração. Embora parecesse mais conveniente e mais seguro saquear outra ilha, Leilin não se deixou perturbar. O problema que era o feudo. Em teoria, os mares exteriores do reino de Dambrat pertenciam naturalmente ao rei. Uma vez que as terras não reclamadas fossem ocupadas, isso implicaria perder a proteção do reino e suscitar hostilidade. O que isso implicaria, para os mares exteriores sem terra mantida pela nobreza, sem santuários, igrejas ou sacerdotes. As doenças terríveis não podiam ser curadas com feitiços divinos e só podiam ser suportadas. As pessoas também tinham que lidar com os nativos ferozes e o clima terrível. Nos mares profundos, havia também numerosos monstros aterrorizantes, com alguns capazes de massacrar uma ilha inteira. Todos os anos, o número de pessoas que morreram ao tentar invadir os mares exteriores era um número que faria com que alguém tremesse de medo. Assim, como a ilha de Faulen fora limpa e cultivada, com um grande porto, pessoas e igrejas como fundações, era inevitável que o Visconde tinha cobiçasse. No entanto, há muito que Leilin tratara a ilha de Faulen como sua, o que determinava o lamentável destino do pobre Visconde. Jacob, mande a ordem para dar aos escravos outra refeição hoje à noite. Começamos a treinar amanhã, onde vamos preparar os excelentes artesãos selecionados para participar da produção. O resto, dos escravos estenderá ao acampamento. Seja o que for, não podemos deixá-los ociosos. O método para criar fio dental de peixe era extremamente simples. Mas o método para refinar o açúcar era algo que Leilin planejava manter em segredo por alguns anos. Enquanto ele não teria escolha a não ser entregar as técnicas mais tarde, os imensos lucros antes que isso acontecesse seriam aterrorizantes. Leilin já planejava exercer severamente o controle sobre os artesãos e até estabelecer áreas residenciais individuais que seriam monitoradas. Leilin era o mestre digno desta terra.
Uma vez que ele tenha tomado uma decisão como essa, ela seria aplicada sem questionamentos. Quando o Barão Jonas chegou, o que ele viu foi uma área cheia de atividade. Um acampamento tão grande com tantos escravos, isso não custaria milhares de moedas de ouro. O Barão Jonas caminhou pelas ruas sem acreditar, avaliando cuidadosamente o acampamento. O chão estava arrumado e havia espaços em ambos os lados destinados a lojas de ferreiros e lojas de alfaiate. Estava claro que Lelin planejara isso com muito cuidado e construir aquele lugar como uma cidadezinha. Sim, mestre. Para criar esse acampamento e comprar os escravos, isso seria possível se investíssemos meses de lucro de todo o nosso porto. Os olhos de Leon traíram seu choque, especialmente depois que ele viu os muitos escravos sendo gerenciados por Lelin de uma forma tão clara e ordenada. Seus olhos brilharam e ele olhou sem fala. Só ele, como a governanta principal, sabia como era difícil domesticar tantos nativos. O jovem mestre, que foi capaz de fazer isso, foi verdadeiramente o filho precioso dos deuses. Com esse pensamento, Leon não pôde deixar de fazer uma oração. Mas isso foi apenas o começo. Depois de ver o produto completo de que Lelin falou, Barão Jonas e Leon ficaram ainda mais chocados. Isso é verdadeiramente açúcar de cana. Olhando para a neve, cintilantes e brilhantes cubos que refletiam como espelhos, o Barão Jonas pegou um cubo, incrédulo. Um brilho tão translúcido foi alucinante para ele. É lindo demais. É como um cristal. Isto é uma obra de arte. Barão Jonas murmurou quando ele jogou em sua boca, e uma doçura explodiu em sua boca. Um sabor tão doce fez o Barão Jonas ficar tão comovido que nem conseguiu falar. Eu posso te dizer com certeza. Depois de um longo tempo, Barão Jonas bufou. Os cubos de açúcar serão definitivamente um luxo que a nobreza almeja. Sem isso, esses banquetes extravagantes perderão muito esplendor. Você está certo, pai. De pé ao lado, Lelin revelou um sorriso. Capítulo 839. Vênus Lelin largou o prato que continha o açúcar na mão e olhou para o Barão Jonas. Pai, por quanto você acha que posso vender esses cubos de açúcar refinado? Barão Jonas fechou os olhos por um momento e respondeu com certeza, deve ser pelo menos 10 vezes o preço do açúcar grosso. Se não tivéssemos medo de que alguém nos apanhasse ou cobiçássemos isso, talvez pudéssemos vendê-lo pelo menos 20 vezes. Lelin sorriu e assentiu. Então eu vou deixar as avenidas de vendê-lo ao pai. No momento em que o método para criar tais cubos de açúcar refinado entrou no mercado, isso teria um efeito enorme. Como poderia Lelin se igualar ao Barão Jonas em se comportar apropriadamente, encontrar patrocinadores, transferir lucros e construir parcerias lucrativas e afins? Seu pai era um comerciante muito experiente. Acabei de ver os potes de algodão, e eles não são ruins. Barão Jonas olhou para o filho, com os olhos cheios de emoção indescritível, suspiro. Você realmente criou um problema difícil para seu pai. Tais imensos lucros. Enquanto ele suspirava, o barão ainda não conseguia esconder seu sorriso. Lelin sempre parecia capaz de superar suas expectativas de maneiras inimagináveis. Com mão de obra e recursos físicos suficientes, o fio dental de peixe e o comércio de açúcar que Lelin estava antecipando finalmente começaram a tomar forma. O Barão Jonas sabia muito bem que lucros tão imensos eram algo que sua família não conseguia aguentar sozinha, então usou os 2 itens para prender algumas outras famílias nobres que tinham suas terras nos mares exteriores. Ele também entrou em contato com as forças locais e deu-lhes uma grande parte dos lucros. Dessa forma, havia muitas pessoas que ele podia arrastar em águas profundas para suportar o peso da reação com ele. No momento em que o refinado açúcar branco de Fallen Island entrou no mercado, o efeito até superou a imaginação do barão. Seu sabor puro era tão doce quanto o céu e imediatamente conquistou muitos nobres. Eles correram para encontrar este item de luxo como se tivessem sido insanos. Apenas os lucros do primeiro mês chegaram a surpreendentes 2.000 moedas de ouro. O fio de peixe não era tão popular, mas a reação do mercado não era ruim. Sua característica de ser comida conveniente, bem como o benefício de poder armazená-la por um longo período de tempo, tornou-a popular entre mercenários e aventureiros. Até mesmo os militares do reino expressaram seu interesse. Os lucros disso se tornando rações militares. Havia mais a ser dito. Fazendo uso desses 2 itens que lhes renderam toneladas de riqueza, a família Fallen começou a crescer rapidamente.
Leilin teve que abrir algumas linhas de produção para atender a demanda insana do mercado. Claro, isso não poderia ter sido feito sem que os piratas do Tigre Escarlate investissem muitos fundos. Com Leilin controlando tudo, desde as sombras e a ajuda dos bárbaros, os piratas do Tigre Escarlate tinham saído, atacando vários navios que pertenciam ao Marquês Louis sob a liderança de Isabel. Leilin esperava na ilha Faulen, como se nada tivesse a ver com ele. Os bárbaros também estavam excepcionalmente quietos, fazendo com que o Marquês não conseguisse encontrar nenhuma evidência. Ele só podia cerrar os dentes nas sombras, preparando-se para se vingar. Quase um ano se passou em um piscar de olhos. O acampamento que Leilin construíra agora se transformara em um porto movimentado, com piso de pedra calcária e casas de azulejos. Havia uma aura imponente na área, e o porto estava organizado muito logicamente. A segurança era muito boa e não havia vestígios de lixo no chão. Quando comparado a outras portas, isso era inimaginável. Eles eram desagradáveis, imundos, e geralmente as fontes de doenças e epidemias. Leilin obviamente não toleraria isso. Além disso, um porto limpo, arrumado e ordenado era inimaginavelmente atraente para os mercadores marítimos. Com o fio dental de peixe e os cubos de açúcar refinado dominando os mercados, o porto era agora uma área lucrativa. Muitos navios pararam no cais todos os dias, carregando-se completamente em mercadorias antes de sair. Mesmo à noite, os trabalhadores ainda trabalhavam com muito clamor, o lugar parecia próspero. Leilin nomeou o lugar Porte Venus, uma alegoria de uma estrela em ascensão. E, de fato, uma vez construída, atraiu muitos comerciantes para a frequente ilha de Faulen, e silenciosamente tornou-se outro centro comercial dos mares exteriores. Originalmente, o arquipélago do Báltico e a enseada dos piratas, que pertenciam a duas potências diferentes, dominaram a cena, mas Porte Venus marcou o surgimento de uma terceira potência. Essa enorme mudança obviamente atraiu a atenção de pessoas inteligentes. Meu senhor, aqui estão as últimas notícias. Um guerreiro de nível médio em uma armadura requintada de cota de malha passou respeitosamente uma carta lacrada em cera para Jacob. Jacob rapidamente abriu aí. Depois de passar algumas linhas, sua expressão mudou, isto é. Eu mesmo direi ao jovem mestre. Assim que saíram da sala, duas fileiras de guerreiros de elite seguiram atrás dele, todas elas com uma aura forte e sangrenta. Seus olhos pareciam até brilhar, eles eram naturalmente guerreiros de elite que haviam ativado seu ki. Depois de sair da prefeitura, Jacob montou um lindo garanhão preto. Enquanto ele poderia usar uma carruagem de cavalo como um oficial de segurança pública, os hábitos de lutador dele fizeram isto tal que ele preferiu montar cavalos ele mesmo. Olhando para a luxuosa e imponente prefeitura às suas costas, para os muitos guerreiros do penúltimo posto, e para os olhos das pessoas nas estradas que procuravam agradá-lo, Jacob estava ligeiramente distraído. Tudo realmente mudou. Jacob suspirou. Quando eles entraram em sua riqueza, Leilin e Barão Jonas não acumularam seu ouro como dragões gananciosos. Pelo contrário, além de construir mais linhas de produção e Porte Venus, o Barão Jonas teve a grande visão de tirar quase todas as suas economias para aumentar o poder da família Faulen. Cota de malha requintada e espadas longas de aço inoxidável substituíram a armadura de couro, garfos de metal e piques de madeira de antes em larga escala. Ele até recrutou grandes lotes de profissionais. Embora não fosse possível conseguir rankings de nível 15 e acima, os de nível intermediário e especialmente os de combate próximo não podiam rejeitar as condições que o barão havia oferecido. Depois de servirem aqui por muito tempo, muitos deles com profissões se apaixonaram pela atmosfera e trouxeram suas famílias para cá, tornando-se cidadãos livres de Porte Venus. Leilin foi extremamente bem-vindo à ideia e foi generoso em seu tratamento e nas promoções. Isso formou um ciclo virtuoso, que ajudou seus subordinados a ficar ainda mais fortes. Jacob sabia que já havia profissionais acima do nível 10 tomando partido de Leilin. Se não fosse por ele seguindo o barão desde a infância e trabalhando duro para a família, sua própria posição há muito teria sido preenchida por outra pessoa. Mesmo assim, a sensação de perigo persistia em sua mente. Eu preciso treinar ainda mais. Tenho a sensação de que o gargalo que está me incomodando há anos deveria ser capaz de ser quebrado dessa vez. Com a ascensão da renda da família Faulen, Jacob e os do grupo naturalmente se beneficiaram. Seus salários subiram ao céu, e Jacob sentiu que não estava merecendo isso.
Ele não apenas usou esse dinheiro para receber lições de estudiosos, mas também procurou poderosos guerreiros para seus conselhos. Ele agora atingira o pico da classificação 7 e estava a um passo da classificação 8. As novas fazendas de trigo encontraram do lado de fora do porto, o trigo verde cheio de vitalidade refrescando o ar. Jacob não pôde deixar de respirar profundamente várias vezes. Aquelas fazendas aqui eram os fazendeiros que haviam migrado da ilha de Fallen, e também havia escravos que haviam sido libertados e as famílias dos piratas. Leilin tornou especialmente uma lei que, enquanto os escravos trabalhassem arduamente, eles recuperariam seu status de pessoas livres depois de um certo número de anos adquiririam 0,6 hectares de terra. Depois de pagar 3 anos de impostos, eles poderiam ir à prefeitura e pedir para resgatá-lo a um preço baixo e tornarem-se agricultores de seus próprios lotes de terra. A promessa de se tornarem homens livres motivou os escravos a trabalhar com todas as suas forças. Leilin sabia que, por mais que a sociedade humana mudasse, uma hierarquia sempre permaneceria. Permitir a mobilidade entre os níveis daria aos que estão na base da esperança, e era o único método que asseguraria a vitalidade da organização e do governo. Passados os campos de trigo foram ainda mais guardas. Jacob podia sentir os errantes cavaleiros, ladrões e até assassinos espiando das sombras enquanto as fazendas davam lugar a uma zona industrial. Este foi o lugar onde o fio dental de peixe e açúcar foram produzidos. Desde que seus primeiros lucros comerciais chegaram às mãos dele, Leilin mudou sua linha de produção para a área para dar mais espaço ao porto. Também era conveniente supervisionar e garantir o sigilo do lugar. Com a expansão dos lucros do comércio, a questão da segurança tornou-se cada vez mais séria. Foi no momento em que Leilin e seu mestre Nest vieram pessoalmente para assumir o controle. A maioria das forças de elite da família Fallen estava aqui, o que assustou numerosos espiões. No entanto, enquanto houvesse lucros enormes, a espionagem nunca terminaria. A vila de Leilin ficava ao lado das fábricas. Ele nunca foi maltratar a si mesmo, e a vila ocupou muito espaço. Ele havia até trazido seus criados da mansão, incluindo as empregadas domésticas. Clara e Claire também vieram. Jacob só viu Leilin após 2 patentes de 10 guerreiros. Seu 16º aniversário havia passado e Leilin agora parecia mais maduro. Seu cabelo loiro encaracolado era como a luz do sol e seus olhos azuis como o mar. Cada centímetro de sua musculatura era perfeito, o que fazia sentir que suas proporções estavam em perfeita harmonia. Em vez disso, com sua aparência atual, ele parecia a amante ideal de uma princesa nobre. Os olhos das irmãs mostraram o quanto estavam intoxicados por ele. Eles nem notaram a entrada de Jacob. Capítulo 840. Mais perto, mais próximo, jovem mestre. Recebemos a notícia de que um sacerdote de ouro da Igreja da Riqueza gostaria de conhecê-lo. Ele alcançará o porto de Vênus nos próximos dias. Claire e Clara corando trouxeram a Jacob uma taça de suco de frutas misturado depois de acordar de seu devaneio. Esta foi uma bebida dos elfos que Leilin achou encantadora. Sacerdote de ouro. Apenas ter um Silver Priest chegando já seria suficiente. Leilin reclinou-se na cadeira de Vimid élfico, parecendo lânguida, confortável, e não de todo arrepiada. Os padres de Oaken foram divididos em algumas fileiras, a mais alta das quais era o atual patriarca. O resto deles foi organizado de acordo com a moeda, sendo o cobre o mais baixo e o dourado o mais alto. Um sacerdote de ouro era equivalente a um arcebispo, um status que cedia largamente o do bispo Tapris da Igreja do Conhecimento. Mesmo se Tapris fosse convertido por Oaken, ele seria apenas um Silver Priest. A Igreja da Riqueza, enviando um sacerdote de ouro, mostrou que os volumes de comércio da ilha de Fallen atingiram um nível aterrador. Foi até o ponto que atraiu até mesmo alguma atenção da deusa da riqueza. Entendido. Diga-lhes para lhe dar tratamento VIP. Enquanto isso era importante, Jacob se sentiu relaxado depois de ouvir as instruções de Leilin. Era como se ele acreditasse que, enquanto ele fizesse o que Leilin disse, as coisas correriam bem. Esse foi o prestígio que Leilin acumulou ao longo do tempo e, às vezes, tinha a capacidade de reverter a tendência dos eventos. Depois de ver Jacob sair, Leilin franziu os lábios e tomou um gole de suco de fruta, um sorriso estranho surgindo em seu rosto. A deusa da riqueza. Não é ruim. Port Venus era como o feudo pessoal de Leilin. Enquanto pertencia ao Barão Jonas no nome, Leilin detinha o poder real, aqui, e tinha um controle rígido da administração do porto.
Ele não havia construído nenhuma igreja aqui, para grande desgosto do bispo Tapriz. Mas nem Leilin nem o barão Jonas queriam que a igreja do conhecimento ocupasse unicamente a ilha de Fallen. E além do deus do sofrimento, a deusa da riqueza era o deus mais adorado pela nobreza. Os nobres tinham mais fé em seus próprios benefícios e poder. Claro que isso os levou a acreditar na deusa da riqueza. Afinal, quem poderia resistir àqueles feixes adoráveis e deslumbrantes de ouro? O barão Jonas havia muito esperar a poder atrair a igreja da riqueza para construir um santuário para sua deusa aqui. No entanto, a família Fallen tinha sido muito pobre antes, e a igreja do conhecimento havia obstruído. No entanto, este era agora um pedido da própria igreja da riqueza, e com o sacerdote de ouro sendo enviado, era óbvio o quanto eles eram sérios. Leilin acolheu a presença da igreja da riqueza aqui. Os benefícios que isso traria para o desenvolvimento da região eram óbvios. Os sacerdotes da riqueza foram surpreendentes em fazer lucro. Eles não se limitavam aos negócios, mesmo com sua gama de empreendimentos lucrativos, não havia nada que eles não fizessem. Desde o armazenamento de itens preciosos, a remessa de ouro, a conversão de dinheiro entre os diferentes metais, eles até forneciam empréstimos a juros altos, contanto que fosse lucrativo. Não havia nada que não ousassem fazer. No entanto, não se pode negar que, com a Igreja da Riqueza, assumiria parcialmente o papel de um banco, e haveria apenas vantagens no comércio e no desenvolvimento econômico. Já que este era um pedido do outro lado, como poderia Leilin ter deixado uma chance tão grande de arrancar alguém? Ele também poderia aproveitar esta oportunidade para se vingar do que eles fizeram no passado. Com esse pensamento, o sorriso de Leilin se alagou. Ele deu uma olhada em suas estatísticas. Leilin Fallen. Idade, 16. Corrida, humana, rank 9 Wizard. Força, 4.5. Agilidade, 5. Vitalidade, 6. Espírito, 9. Status, saudável. Talentos, robusto, erudito. Spell slots, rank 4, 1, rank 3, 3, rank 2, 5, rank 1. Rank 0. Vírgula, progresso da análise do EAV, rank 0, 100%. Rank 1, 100%. Rank 2, 25,17%. Rank 3, 8,89%. Rank 4, 0,00%. No ano passado, Leilin secretamente trabalhou para ajudar os Tigres Escarlates a eliminar seus inimigos. Isabel agora tinha o apelido de Feiticeira Escarlate e era notória nos mares exteriores. Metade disso foi graças a Leilin. O Devil Blood Dagger também aproveitou esta oportunidade para beber o sangue fresco dos inimigos, empurrando Leilin para o 9º lugar. Mago de nível 9 era uma existência que poderia fazer contato com o 4º nível do IAV. Neste ponto, Leilin basicamente se formou em seu estudo sobre Ernest. Se não fosse pela motivação contínua de Leilin, Ernest teria ficado envergonhado de ver seu discípulo. Ele tinha gasto muito esforço e arrombado todo o caminho até o rank 10. Agora que posso conjurar magias de rank 4, o mestre Ernest não tem mais o que me ensinar. Leilin suspirou. Ele agora podia conjurar magias de rank 4, e devido à sua especialização, Ernest raramente aprendia os feitiços de Abjuration e Evocation. Leilin sentiu que era uma pena. Ele passou a maior parte do tempo estudando sozinho. É claro que, com a riqueza atual da família Fallen, comprar alguns modelos de feitiços fundamentais e volumes acadêmicos não era problema. No entanto, o que irritou Leilin foi que as guildas de feiticeiros do reino eram úteis para feiticeiros de baixa patente, mas modelos de feitiços no rank 4 e acima, incluindo pesquisa, eram mantidos em segredo e não vendidos publicamente. Quanto a informações para magos de alto nível, ou mesmo sobre legendas, foi o mais tabu de todos e foi muito bem protegido. Não havia como Leilin ver isso. O mestre Ernest já me deu uma carta de recomendação. Com isso, posso conseguir as qualificações para entrar em uma guilda dos bruxos na capital d'Ambrat. Os olhos de Leilin estavam meio fechados e seu cérebro continuava a pensar em ideias diferentes. É uma pena que os mares exteriores não possam operar sem mim. A paciência do Marquês Louis deve estar no limite, em seus ataques de vingança podem vir a qualquer momento. E depois há também a parceria com os piratas bárbaros. Depois de um longo tempo, Leilin suspirou profundamente. Obviamente, ele não podia sair agora. No mínimo, ele teve que dar um forte empurrão na família de Louis,
Mas o dia estava próximo para isso. Os olhos de Lelin brilharam. Ponto. Lixo. Você é lixo. A tinta, a pena, o pergaminho em todos os itens, diversos na mesa foram jogados no corpo do Visconde Tim. Um ano se passou. Um ano inteiro passou, mas o que você fez? Não apenas os poucos navios que você afundou, como ele tirou a maior parte do nosso comércio. Como conseguiu um filho como você? Exclamou o Marquês Louis, as veias explodindo em sua testa em sua fúria. Pai. Minhas investigações mostram que há uma grande possibilidade de que Lelin, o filho do Barão Fawlin, seja a pessoa por trás dos Tigres Escarlates. Podemos pedir um julgamento do reino e pegá-lo sob acusação de ser um pirata. E depois aos bárbaros. Enquanto acumularmos toda a nossa força e atacarmos a enseada dos piratas. Tim abaixou a cabeça, escondendo o brilho gelado em seus olhos e tentando seu melhor para persuadir seu pai. Ele odiava Lelin e os piratas escarlates até os ossos. Lelin parecia ter se tornado seu inimigo. Desde o incidente com os piratas do Tigre Negro, as poucas rotas de navegação sob seu controle foram ferozmente atacadas, e suas poucas tentativas de vingança foram vistas quando ele estava tentando implementá-las. Ele tinha sido metaforicamente esbofeteado, e as organizações sob seu controle tinham se perdido total ou quase. Ele havia perdido o favor de seu pai e até mesmo os criados começaram a tratá-lo com menos importância. Claro, havia também seu irmão mais odiado, que impiedosamente derramou sal em suas feridas e aproveitou a oportunidade para assumir grande parte dos negócios que possuía. Seu irmão estava até recrutando descaradamente seus homens. Brum! Uma garrafa de tinta preta de cristal foi jogada na cabeça de Tim. Tinta fluía pela testa de Tim, misturando-se com sangue e deixando-o congelado. Você é estúpido. Culpado de ser um pirata. Você tem alguma evidência, ou você quer nos implicar também? Os gritos do Marquês Louis eram ainda mais altos, e atacar a enseada dos piratas. Essa é a maior piada que eu ouvi o ano todo. Esse é o lugar onde todas as organizações das trevas nos mares exteriores se reúnem. Mesmo se atacarmos, o que é bom para nós, nós vamos ter que dar um contra-ataque. Pai. Neste momento, uma voz suave podia ser ouvida atrás da porta. O Marquês Louis imediatamente recuperou a calma e a luz nos olhos de Tim diminuiu. A porta se abriu. Seu irmão, que parecia ter sido abençoado pelos deuses desde o nascimento e possuía todas as fortunas do mundo, entrou. William. Vendo o filho de sua primeira esposa entrar, Marquês revelou um sorriso raro. Meus homens já encontraram vestígios dos Tigres Escarlates, mas parecem estar muito alertas e não ficam muito tempo em uma ilha. William sorriu enquanto anunciava isso, e Tim, que estava por perto, sentiu que seu rosto estava queimando. Isso é normal. Eles têm um bruxo poderoso que até mesmo escapou do escrutínio e das sondas de Boruge, resmungou Marquês Louis para si mesmo. Há rumores de que o filho do Barão Jonas, Lelin Fawlin, tem um bruxo atrás dele. Eu suspeito que o mago possa ser parte dos piratas. Pai, por favor me dê controle sobre os esqueletos negros. Estou confiante de que poderei destruir os Tigres Escarlates em 3 meses. William fez uma reverência, dando a Tim o golpe final. Não o subestime. Marquês Louis recuperou sua expressão anterior de um homem intrigante, com profunda previsão, depois que seu momento de raiva se acalmou.